Olá, pessoal, boa noite. Aqui vamos começar mais uma edição do nosso Clube de Revista, dando as boas-vindas, a boa noite aqui para o nosso mestre aqui, líder desse projeto, Dr. Ricardo Alexandrino. Boa noite, Bauru, tudo de bom? Boa noite, Manito. Tudo bem com você aí, cara? Tudo jóia. E hoje, para apresentar o nosso artigo, o artigo selecionado, né? Vocês já receberam, eu enviei para vocês o artigo que a gente vai discutir com antecedência. Quem vai apresentar é o nosso colega aqui, o Lucas Gaviglia. Ele é ME2 aqui do nosso serviço na Santa Casa. E o Lucas vai falar um pouquinho sobre a anestesia regional dos membros superiores, a anatomia topográfica do plexo braquial. E a gente vai escorrer um pouquinho sobre isso. Então, boa apresentação, Lucas. Depois a gente abre para perguntas e para dúvidas da plateia aí. Então, bom webinar, bom clube de revista para todos nós aqui. Perfeito, muito obrigado, chefe. Boa noite a todos, boa noite, professores, colegas da residência e demais convidados aí. Meu nome é Lucas, eu sou residente R2 da Santa Casa de São Paulo e hoje a gente vai ter uma aulinha de anestesia regional de membros superiores e anatomia topográfica do plexo braquial, né? Primeiramente, queria agradecer ao professor Ricardo, né? Sempre muito solícito aí com esse projeto aí com a gente na Santa Casa. Me apoiou muito aí na preparação da aula, confesso que foi um pouco desafiador, aprendi muito aí nesse mês, espero conseguir passar um pouco do que eu vi, e o que eu não consegui, ele que me corrija depois, que eu gostei muito de saber também que é um assunto que ele gosta muito e sabe muito, né? Bom, iniciando, eu acho que é um assunto interessante para todos nós que estamos no ME2, né? Porque acho que os bloqueios de membro superior, eles são uma técnica anestésica que mudam totalmente a nossa conduta, né? A gente, no R1, a gente pega a mão de hack, de anestesia geral, e a gente saber um bloqueio de membro superior, a gente deixa de entubar um paciente para fazer uma cirurgia num braço, por exemplo, e a gente ainda ganha com isso uma analgesia pós-operatória e outros benefícios, né? Então, vamos tentar aprender um pouquinho mais sobre isso. Começando o tema, né, é importante a gente explanar um pouco sobre a anatomia do plexo braquial, né? Para isso, o professor Ricardo me passou esse artigo muito interessante, não só porque ele explica o geral, né, tanto da parte anatômica como das técnicas, né, de bloqueio, mas também porque ele dá algumas nuances, alguns detalhes um pouco mais a fundo, que inclusive foi um pouco desafiador para mim, mas que são muito interessantes na nossa prática médica, né, para a gente melhorar de forma geral. E um conceito importante, né, que esse artigo coloca a expressão que eles usam, né, de oversimplify, né, a forma que o anestesista vê hoje os bloqueios periféricos, né? A gente tenta pegar uma tela, né, uma imagem de um aplicativo, de uma janela de um ultrassonográfica e repetir num paciente sem saber muito bem o que a gente está vendo, né? Então, ele cita alguns benefícios, né, da gente ter um conhecimento mais a fundo da anatomia topográfica, né? Entre elas, reconhecer variações anatômicas, né? Diminuir volumes excessivos, né, injetados, diminuição do erro de injeção também, assim como melhor decisão técnica. A gente vai ver uma variação anatômica, que a gente pode tomar uma outra decisão, em vez de fazer um supra, fazer um axilar por causa da formação vascular do paciente, diminuindo riscos, né? Por assim seja, isso gerando, consequente, maior segurança para o paciente e também maior eficiência do bloqueio, né? Essa imagem aqui é uma imagem do Netter, né? Lembrando que essa apresentação toda foi feita com base tanto no nosso artigo como no Hadzik, que é a referência atual para bloqueios periféricos, né? Assim como o Naisora, né? Que as imagens aqui também, boa parte foi disponibilizado pelo aplicativo também. E algumas imagens do Netter. Essa imagem aqui, a intenção não é desbravar todos os ramos aqui, até porque se a gente não ficar olhando isso toda semana, a gente esquece, mas só para a gente ter uma noção geral, para a gente conseguir ter algum raciocínio, né? Plexo braquial, por definição, né, a gente vai ver as raízes de C5 até T1, lembrando que pode ter ramos, né, de C4, assim como T2 e T3, né, iniciando o plexo braquial. Por sua vez, C5 e C6 vão se juntar num tronco superior, assim como C7 dá continuidade formando o tronco médio, e C7 com T1 vão formar o tronco inferior. Por sua vez, vão vir depois os fascículos laterais, posterior e medial, e por fim, gerando os nervos periféricos, entre os mais conhecidos radial, mediano, nervo ulnar, assim como o axilar.
Aqui só conceitualmente, né, plexo braquial é a principal inervação dos membros superiores, formados de ramos ventrais, do segmento C5 a T1, podendo haver essas variações de C4 a T2, T3. 4 principais áreas topográficas. A gente vai dividir nossa aula nesses 4 principais espaços, que não, por acaso, são os espaços principais que a gente realiza no nosso bloqueio de membro inferior. De cranial para distal, né, espaço interescalênico, triângulo posterior do pescoço, a fossa infraclavicular e a fossa axilar. Primeiramente, sobre espaço interescalênico, vamos lá. Ele é conhecido, né, por ser o espaço do bloqueio interescalênico, né, muito usado para ombro. Uma parte geral da anatomia, né, limite anterior dele vai ser o músculo escaleno anterior, limite posterior, o escaleno médio. Um detalhe a mais, ele é a continuação do espaço peridural, isso a gente vai falar um pouco mais à frente, preenchido com gordura e tecido conjuntivo, acomodando ramos de C5 a T1. Lembrando que cada ramo possui uma bainha própria, isso também vai ser algo que a gente vai falar em seguida, mas já vendo uma imagem para a gente ter uma noção, né? Acho que todos conseguem ver meu mouse, né? Aqui nessa imagem a gente vê de forma anatômica, né, o músculo escalênico médio, o músculo escalênico anterior, na face mais anterior. Lembrando que escaleno vem de escada, né, então ele vai ter a fixação nas vértebras cervicais e nas primeiras costelas, né? Recobrindo ele, a gente vê essa membrana que vai ser muito importante para a nossa discussão em seguida, que vai ser a face pré-vertebral. Aqui nessa linha vermelha a gente vê onde está o nosso probe na imagem ao lado aqui ultrassonográfica, né? Essa imagem alguns já reconhecem de cara, né? Forma aquela imagem semelhante a um semáforo que alguns acham, né? Os feixes vasculares que normalmente a gente vai ter C5, C6 e C7, lembrando que esse probe aqui está mais ou menos na altura de C6, que é onde a gente faz o bloqueio, mais ou menos na altura da cricotireoide. Mas algo importante que eu acho interessante a gente olhar quando a gente vai procurar essa janela é a presença dessas duas massas, né? Essas duas imagens bem características de padrão muscular, que são os músculos escalênicos, que é o que caracteriza essa janela, né? Então, aqui para posterior, né? Assim como a gente consegue acompanhar aqui embaixo no paciente, o escaleno médio e aqui o anterior. Uns detalhes a mais, aqui essa faixinha verde vai ser o que está apontando aqui como a face pré-vertebral. E um detalhe a mais também de saber, na face anterior do escaleno anterior vai ser onde vai passar o nervo frênico. Um detalhe importante, por isso que a gente não é interessante a gente puncionar de anterior, que a chance de lesar esse nervo frênico é muito maior, por isso que a gente pulsiona de posterior. E normalmente vai ver C5, C6, C7 dificilmente C8, né? Alguns detalhes importantes, agora sim, discorrendo sobre a questão da bainha. Os nervos não possuem uma bainha comum, como achavam antigamente que tinha uma fáscia do plexo braquial comum. Porém, quando a gente faz uma injeção, né, single shot, a gente vê que recobre muitas vezes a maior parte dos nervos, né? E como é que isso acontece, né? Como que delimita isso? A grande estrutura envolvida nisso, no caso, vai ser o folheto pré-vertebral, que a gente apontou ali na outra imagem, que ele é um folheto que envolve esses nervos, porém ele envolve outras estruturas, né, como os músculos locais, a artéria subclávia, inclusive o nervo frênico. Essa é algo importante, né, que a gente ouve falar, a possibilidade do acometimento do nervo frênico quando a gente faz o bloqueio interescalênico, né, por continuidade mesmo. E aqui eu deixei um ponto importante que o artigo fala, né, a face do músculo escaleno médio, né, às vezes ele dá o efeito de falso... de uma bainha falsa, né, do plexo braquial. Quando a gente faz uma injeção limítrofe, né, desse folheto pré-vertebral, o anestésico pode se acumular entre o folheto pré-vertebral e a fáscia do músculo escaleno médio. Mas, na verdade, não é uma bainha do plexo braquial que está ali, é o folheto pré-vertebral novamente, né? Não sei se ficou muito claro, né? Um pouquinho difícil de falar assim. Mas vamos lá, continuando, né? Sobre o espaço ainda, a gente tem dois espaços distintos, né? O espaço pré-vertebral por si só, que ele é mais superficial, né? Mais lateral, é o espaço de maior interesse para a gente no bloqueio, mas dando continuidade a ele mais medialmente, a gente tem esse triângulo escaleno vertebral, que ele conecta com a face pré-vertebral, que é aí que vem alguns riscos maiores quando a gente fala de volumes maiores de injeção ou uma injeção mais profunda, né? Que é o risco do bloqueio do nervo frênico, assim como do nervo laríngeo recorrente, da cadeia simpática ou da inervação autonômica do coração. Então, a gente pode imaginar os efeitos colaterais que podem fazer uma injeção advertida, né? Atingindo essas estruturas, né?
Sobre o bloqueio em si agora, né? O que ele vai pegar? Ele vai pegar ombro, braço, a região superior, e 2/3 laterais da clavícula, lembrando que ele não costuma cobrir o nervo ulnar, né? A face mais medial do braço. Aqui a gente tem a imagem da Naissora, né? Que deixa bem claro, né? Como praticamente metade do braço não fica coberto, então não é um bloqueio interessante para braço, né? É um bloqueio bem específico para ombro. Continuando aqui, a gente consegue ver a imagem do espaço interescalênico, né? Vocês veem. Eu espero que não, porque de fato não é aqui o nosso espaço interescalênico, né? Aqui a gente está vendo a janela do supraclavicular. Pô, mas por que a gente está vendo, quando a gente está falando de interescalênico, né? Porque o próprio Hadzik, ele cita, né, como técnica para a gente iniciar a nossa janela, né? Colocar o nosso probe e a gente procurar antes o supra, né? Que é muito mais fácil. Ele tem a artéria subclave aqui muito nítida, né? E para quem já viu um pouquinho, fica um pouco mais acostumado em ver o plexo aqui lateral à artéria. Então, desse plexo, a gente consegue subir para cranial probe e dar continuidade e tentar achar posterior o nosso plexo, que é o que a gente vê aqui nessa imagem. Vocês podem ver, a gente subiu o probe. Então, aqui, continuando, o nosso plexo ele vai estar aqui centralizado. E, mais uma vez, as duas estruturas musculares, né? O escalênio médio e o escalênio anterior aqui, provavelmente C5. C6 aqui talvez tenha uma raiz bifurcada, algo que o artigo cita também, é uma variação anatômica muito comum, né, de C6 e C7, inclusive injeções, ele sempre cita o ideal fazer entre C5 e C6, porque fazer entre C6 e C7 tem uma chance de fazer intraneural, porque é um lugar que tem muita ramificação desses ramos. Aqui provavelmente C7, né? É isso, né? Aqui essa imagem muito mais nítida, né? Aquela imagem que a gente gosta de ver no aplicativo do Naissora, fazendo a injeção entre C5 e C7, como a gente falou, e em single shot, novamente, né? Como a face pré-vertebral é para recobrir essas estruturas, a gente para ter um bloqueio com sucesso. Alguns detalhes para redução de riscos nesse tipo de bloqueio, né? Volumes menores que 10 ml, lembrando que pode fazer até 10, 15, então avaliar o tipo de paciente, né, se ele tem uma competência no pulmão contralateral, o tipo de procedimento, a duração do procedimento, né? Maior diluição do anestésico local também diminui os possíveis riscos, né? Uma injeção mais distal, né, menos cranial, também distancia daquelas estruturas mais nobres. Bloqueio seletivo do tronco superior. O que seria o bloqueio seletivo do tronco superior, né? Dar ênfase para o C5, né, ou até o C6, fazer a injeção mais alta, né, para não pegar mais os ramos de baixo, né. E usar o Doppler antes de funcionar, essa é válida para qualquer tipo de bloqueio, né, para a gente avaliar a parte vascular, não fazer nenhuma punção intravascular. Pressão de injeção menor de 15 PSI. E aqui o artigo ele põe uma abordagem fora de plano, por mais que a gente faça muito pouco na prática, pelo menos onde eu vejo. Com essa abordagem, você tem um menor risco de lesão de nervo torácico longo e nervo dorsal da escápula. Isso porque são dois nervos que eles perfuram, né? Eles transfixam o músculo escaleno médio, né? Que é o que a gente vai passar a nossa agulha. Então, se você viesse aqui por uma abordagem fora de plano, medial, você diminuiria esse risco, né? Um pouco controverso, né? Bom, dando continuidade à aula, o próximo espaço que a gente vai abordar é o triângulo posterior do pescoço, né? Poxa, que bloqueio é esse, né? Triângulo posterior do pescoço. Lembrando que essa área é a área supraclavicular, então é onde que a gente vai realizar o nosso supra, né? Sobre essa área, quais são os limites, né? Limite anterior vai ser a borda posterior do músculo esternocleido, do mastóide. O posterior lateral vai ser a borda anterior do músculo trapézio e caudalmente vai estar a clavícula, né? E o que a gente encontra nessa região, né? Dando continuidade às estruturas, né, do plexo braquial, a gente vai ter a junção de C5 e C6, como a gente tinha visto na primeira imagem, dando origem ao tronco superior, C7 se tornando tronco médio e C8 mais T1 fazendo tronco inferior. Aqui a gente tem a imagem um pouco mais nítida, né? Ilustrando um pouquinho, né, a região que a gente forma, o nosso feixe neurovascular, a proximidade com a artéria subclavicular, que a gente vai ver na imagem do ultrassom. E aqui uma imagem que tem bastante detalhes interessantes, né? Novamente, a gente vê essa membrana recobrindo, novamente a face pré-vertebral. Aqui, essa linha vermelha, novamente, é o nosso probe, né? A gente vê aqui o feixe neurovascular com a nossa artéria. Então, de cara, aqui que a gente vai procurar no nosso supra, né? A artéria subclávia,
vai estar pulsando, né? Lembrando aquelas manobras com o probe, né? Apertar um pouco mais o probe, a artéria tende a pulsar, a veia aqui ela vai tender a colabar, poder usar o Doppler também, e lateralmente vai estar o nosso plexo nervoso, né? Ele tende a ter esse formato um pouquinho mais triangular. Alguns detalhes a mais, né? Aqui a gente tem novamente, né, o folheto pré-vertebral, e sob os troncos, né? Que espera se encontrar? Mais anterior, né? Mais superficial, a gente espera ter o tronco superior e o tronco médio, né? E mais profundo, né? Que é um detalhe mais importante, vai estar o nosso tronco inferior, né? Que é uma região que chamam de corner pocket, que vai estar totalmente, vai ser muito importante para a nossa técnica anestésica, né? Alguns detalhes a mais, né? Novamente, o nosso folheto pré-vertebral, dessa vez, ele vai se tornar bem específico, né? Face do músculo subclávio, que vai ser a região que realmente vai estar cobrindo essas estruturas. Lembrando que o nervo torácico longo mais escapular dorsal, eles inervam a parede torácica lateral, porém, o que é importante aqui que eu coloquei todas as estruturas, né? Assim como o nervo subclávio, assim como o nervo supraclavicular e o nervo supraescapular, né? São estruturas que podem estar presentes nesse espaço, podem estar juntas ainda do tronco, podem não ter se desprendido, mas podem estar soltas já podem ter se desprendido antes, então elas podem não estar cobertas pelo bloqueio, né? Tem essa possibilidade. O supraescapular eu deixei aqui realçado em vermelho, porque ele faz a inervação da articulação do ombro, e ele tende a ser a estrutura mais lateral quando a gente vê o plexo braquial, né? Então, voltando aqui para a imagem, é esperado que ele esteja mais ou menos aqui, onde tem essa seta, né? Então, pensando que a gente vai fazer um supra para um ombro, que não é comum, né, mas pode ser feito na impossibilidade de fazer um interescalênico, né, a gente tenta, né, buscar essa cobertura desse supraescapular e por aí vai, né. Alguns detalhes a mais: o nervo subclávio vai cobrir o músculo subclávio mais 2/3 mediais da clavícula, e o supraclavicular 3/4 do ombro, e demais estruturas, né. Aqui a imagem do Naistora novamente mostrando a cobertura. Para mim, pessoalmente, eu acho que o supra é a hack do braço, né? Tem gente que acha que é o infra e por aí vai. Ele cobre praticamente tudo, com exceção da face medial do braço aqui, né? E é isso que a gente descreve, né? Recobre todo o membro superior, incluindo o ombro, com exceção da face medial do braço, assim como todos os demais outros bloqueios de plexo braquial. Aqui detalhando bem novamente, né, é a mesma janela que a gente viu na outra imagem, né, aqui para lateral, nosso plexo nervoso, né, alguns detalhes estruturas novamente, nossa artéria subclávia, a pleura aqui muito próxima, a primeira costela com a sombra acústica, né, músculo externo cleidomastoide, o músculo, novamente, assim como o interescalênico e escalênico médio anterior, mas muito pior visualização do que quando a gente vê no próprio interescalênico, né? E aqui fica claro, né? Os troncos superiores, os troncos médios e o tronco inferior. Um detalhe só da abordagem no caso, qual que vai ser a técnica, né? A gente pode fazer a técnica tem até um nome específico, né, intracluster, que eles denominam, né, que seria fazer um single shot aqui no meio dos nervos, que tem uma eficácia boa, porém tem uma chance alta de fazer injeção intranervosa, né, e a gente deixa de ter o benefício quando a gente faz a técnica com duas injeções separadas, né, que é o que a gente vê mais no cotidiano. O que seria? A gente buscar esse corner pocket aqui embaixo, já irrigar a região do tronco posterior, né? E com isso a gente sobe o plexo, sobe a nossa apresentação para fazer uma segunda abordagem aqui mais alta. Lembrando aqueles detalhes, né? Os troncos superiores, né? Se for algo ombro ou o subescapular, também vai tender a estar mais aqui lateral, né? Que são informações mais específicas, né? Por fim, alguns detalhes a mais, né? Como eu falei, realizar duas injeções separadas, 2 ml em região do tronco inferior, o corner pocket, mais 10 ml entre os troncos superiores e médio, né? Um detalhe importante aqui: a artéria escapular e a artéria escapular dorsal são artérias muito comuns de estarem entre essas estruturas, né? Então, tomar cuidado, verificar o Doppler para não fazer uma punção inadvertida. Inclusive, como é uma região muito vascularizada, o próprio Hadzik, ele orienta a reaspirar a cada 2 a 3 ml, tomar cuidado com a pleura, que vai estar muito próxima também, e assim como o interescalênico, ele tem também uma continuidade, né, com a face pré-vertebral, podendo também fazer um bloqueio de nervo frênico, porém muito menor
o risco do que o intraescalênico, né? Aqui ele dá como opção o infraclavicular em cirurgias de braço, né? Que não seja ombro. Porém, também tem uma questão um pouco polêmica do infraclavicular que a gente vai falar em seguida, né? Porém, novamente, ele não cobre a região medial do braço, que essa por si seria recoberta pelo nervo intercósteo braquial, né? Que ele é nível de T2, o famoso nervo que a gente bloqueia para o garrote, né? A gente já vai falar em seguida também. Aqui só uma imagem, né? Ilustrando um pouquinho da artéria dorsal escapular, né? Escapular dorsal, bem acima aqui da nossa artéria subclávia, né? E o plexo aqui nervoso embaixo, né? Então, o perigo de fazer uma função inadvertida. Bom, a nossa terceira janela agora é a fossa infraclavicular. Para mim, pessoalmente, acho que foi um pouquinho mais difícil, né, de visualizar, entender o tema, porque acho que a gente faz menos na prática. Acho que muitas vezes por proximidade com a pleura, com o pulmão, uma janela um pouquinho, não sei se mais difícil ou não tenho, nunca tive experiência com essa janela, né? Mas para a gente ter o conhecimento, né? Também conhecida como fossa de Monhenheim, né? Segundo o autor, tem como limites a clavícula, o músculo deltoide, o músculo peitoral maior, além da parte superior do tórax. Ele também vai ser continuidade do folheto pré-vertebral, que por si vai virar fáscia clavio-peitoral, e então fáscia do músculo subclávio. Essa vai ser dividida em camada superficial mais camada profunda, né? Alguns detalhes mais conceituais, né? Um pouquinho abstrato para a gente ver, mas pelo menos para ilustrar, né? E aqui 3 estruturas que eu achei importante ressaltar, que o artigo ressalta, né? A veia subclávia, que é a estrutura mais lateral profunda, que ela é uma tributária da veia subclávia, assim como a artéria tóraco-acromial, que também vai ser um ramo da artéria subclávia, e os nervos peitorais, esses muito interessantes, porque quando a gente faz o bloqueio do infraclavicular, a gente consegue bloquear essas estruturas também, que podem ter alguns benefícios para a gente. Um pouquinho sobre a parte anatômica, né? O que a gente vai ver do plexo braquial nesse nível, né? A gente vai ter ele dividido em cordões, né? Cordão lateral, posterior e médio. Aqui tem algumas estimativas de onde é esperado que ele tenha na maior parte dos casos, né? Então, eles colocam um cordão lateral, normalmente ele vai ser mais superficial, lateroventral, a artéria, aqui está errado, seria a artéria axilar, né? O posterior mais dorso lateral e o cordão médio dorsal artéria. Porém, o artigo ressalta que a variação anatômica nessa janela é muito grande. Os nervos, eles meio que giram em torno da artéria. Então, não é muito interessante você levar esses conceitos muito a fundo, até porque a técnica anestésica normalmente é um single shot, então não dá para você individualizar tanto eles, assim como a gente faz no axilar, por exemplo, né? E um detalhe aqui embaixo, né, o nervo axilar e o músculo cutâneo, né, eles podem sair do plexo, né, já podem não estar mais presente nesses cordões, né, em até 50% dos pacientes, né, então tem uma falha de cobrir essas estruturas. Aqui uma imagem ilustrando um pouquinho, a gente vê, né, esses feixes nervosos aqui rodeando a artéria, né, com essas possibilidades de variações anatômicas, né, muito grande. Alguns detalhes agora específicos sobre o bloqueio em si, né? O que ele vai cobrir? Cobre braço, cotovelo, antebraço, mão. Então, por isso que tem gente que gosta de falar que ele é a hack do braço, por mais que ele não cobre ombro, né? E também não cobre a face medial da pele do braço, assim como os demais bloqueios. Aqui, algo que eu tinha falado quando eu estava falando sobre ele ser uma opção, né, para o supra por não ter sintomas respiratórios, o Hadzi coloca isso enfaticamente, porém o próprio artigo que a gente abordou, ele fala que o infraclavicular não é totalmente livre, ele tem também uma possibilidade menor do que o do supraclavicular e muito menor do que o interescalênico, mas ele também tem uma chance de bloqueio de nervo frênico. Algo controverso, então, né? E aqui uma qualidade interessante do bloqueio do peitoral, né? Que ele se torna bem adequado para a colocação de catéteres, né? Porque bloqueando o nervo peitoral, você tem menos movimentação da área e menos chance de deslocar esse catéter, né? Alguns detalhes sobre a punção também, é um tipo de bloqueio que tem muitas variações, tanto na punção, né? Você pode fazer o padrão, né? Que é o infrassagital, pode fazer retroclavicular, pode fazer o cosclavicular, que daí não se caracteriza mais o infraclavicular, né? É quando você põe o probe na região de forma transversal, né? Só para dar um detalhe aqui, o número de variações que tem, né? Aqui, novamente, a imagem do Naisora, mostrando a cobertura, né? Uma cobertura muito próxima do supra, com exceção do ombro, e, novamente, não cobrindo a face anterior da pele do braço. Sobre a janela agora do plano sagital, que é o clássico infra, né?
o nosso probe vai estar ali medial ao processo coracoide, né? Então, o nosso plexo neurovascular, né, que vai ser o plexo braquial, junto com a artéria e a veia axilar, elas vão estar posterior ao peitoral menor, anterior ao músculo subclávio e lateral ao serrátil anterior. Esses são os limites, né? E detalhe que a pleura e as costelas vão estar medial e profunda ao feixe neurovascular, que seria o que a gente espera ver nessa imagem, né? Um detalhe já inicial para a nossa apresentação aqui, o posicionamento do probe, o braço vai estar abduzido, perdão. Isso é importante para fazer o alinhamento correto, né, das estruturas e não sobrepor os nervos e a artéria, né? Por mais que seja possível fazer esse bloqueio sem abduzir o braço, então, às vezes, por necessidade de uma fratura mais específica, a gente consegue fazer com o braço ao longo também. Aqui na imagem, importante, duas estruturas, a gente vê aqui o músculo peitoral maior e o menor, né? Seguido abaixo da artéria axilar, a veia axilar, e aqui as estruturas, né, os cordões, né, o posterior, o lateral, medial, mas novamente reforçando que há uma grande diversidade, né, da anatomia. Aqui aquela imagem do Naissora mais nítida para a gente ter uma noção, né? Fazendo a punção aqui de forma mais de crânio caudal. Aqui a punção clássica, né? Na frente da clavícula a gente vê a agulha, né? É esperado que veja a agulha durante todo o tempo do agulhamento. E aqui em seguida, só para a gente ter noção, eles colocam uma outra técnica que é posterior à clavícula, né? Que nem a gente tinha citado anteriormente. Isso vai facilitar um pouco a visualização da nossa agulha, porque ela fica perpendicular ao probe, porém tem o risco de você ter a sombra acústica aqui da clavícula, então você não vê a ponta da sua agulha, então eles mesmos frisam que não é uma técnica interessante, principalmente para quem não é experiente, né? Alguns detalhes a mais sobre o infra, né? Volume sugerido de 20 a 30 ml, né? Ele suporta um volume até um pouco maior. Limitações com pacientes muito obesos ou musculosos, né? Dependendo, pode ter muito tecido tanto do músculo peitoral ou gordura subcutânea nessa imagem. Cuidado, né, com a proximidade da pleura e artéria axilar. E o próprio artigo, né, ele coloca que ele talvez seja mais eficaz em crianças, porque, como eu disse anteriormente, normalmente é uma técnica single shot, e ele descreve umas fáscias, né, pleurais nessa região que podem atrapalhar a dispersão do anestésico, né? Então tem uma chance relativa aí de falha, não sei quão maior ou menor que os outros bloqueios, mas que nas crianças torna-se maior a chance de sucesso. E aqui em verde, né, uma possibilidade desse bloqueio, que é o bloqueio do intercóstio braquial, que a gente vai falar mais para frente, que é o bloqueio da região medial do braço, né, que é o famoso bloqueio do garrote. Nessa janela a gente consegue fazer entre o músculo peitoral menor e o serrátil anterior ao nível da terceira costela, sem precisar fazer aquela punção em região axilar. E, por fim, a nossa quarta janela, né, e última, a fossa axilar. Os autores gostam de descrever ela, né, a imagem como uma pirâmide, né, de forma 3D, né, a gente imaginando quando a gente coloca o probe, né, anatomicamente, né, sendo o ápice o processo coracoide, né, mais profundo, né, a imagem mais profunda que a gente imagina vendo o nosso probe. A base seria a face axilar superficial, parede dorsal, o músculo subescapular, parede medial, o músculo serrátil anterior e parede ventral, o músculo peitoral maior e suas respectivas fáscias, né? Alguns detalhes mais a fundo da anatomia, né? Sobre esse espaço axilar profundo, né? Que é onde a gente espera encontrar a nossa fossa axilar, né? Fica um pouco abstrato agora, mas eu vou tentar conciliar o que a gente vai passar agora olhando a imagem depois. Mas onde vai passar o principal feixe neurovascular, né, nosso plexo braquial. Ele também é uma continuação da fossa infraclavicular, como a gente está vendo, né, descendo o plexo todo. Ele é subjacente, né, as faces clavipeitoral, pré-vertebral e triângulo posterior do pescoço, né, continuando novamente, né. E um detalhe importante aqui, pode parecer um pouco abstrato, né, mas ele é separado pela face axilar profundo do espaço subfacial, né. Pô, mas não entendi nada, né? A gente já vai ver na imagem, mas é importante a gente saber que esse espaço subfacial é onde vai ter o cruzamento dos nervos intercóstio braquial e dos nervos tóraco-dorsais, né? Que vai se tornar uma ferramenta útil para a gente fazer um possível bloqueio desses nervos, né? E um detalhe importante também, o nervo torácico longo nessa região vai ser coberto pela fáscia do serrátil anterior, então pode haver uma falha de bloqueio desse nervo justamente por causa dessa fáscia.
Aqui, vamos lá, é uma imagem bem rica, né? A gente vê, primeiramente, mais profundo aqui, o nosso plexo neurovascular, né? Com a artéria axilar e os nervos. Um detalhe importante, a gente reparar que tem duas faces aqui, né? Uma face anterior e uma sendo rebatida aqui posterior, né? Que seriam perdão que agora me fugiu o termo, as faces, como a gente falou agora, a face axilar superficial e a profunda, né? Então, entre essas duas faces vai estar o espaço que a gente tinha falado agora há pouco, o espaço subfacial. Eu acho que dá para entender, né? Que está apontado por essa linha verde. A gente olhando aqui na nossa imagem, né, ultrassonográfica, vai estar exatamente aqui essa linha verde. Por quê, né? Primeiramente, já falando dela e adiantando, porque vai ser onde a gente consegue injetar anestésico local aqui e bloquear esses nervos, como a gente falou, que cruzam aqui, que é o intercósteo braquial e o músculo cutâneo, assim como também o tóraco braquial, que é o que a gente faz no bloqueio do garrote quando a gente está na janela axilar, né? Agora, indo mais a fundo ao bloqueio axilar mesmo por si, primeira estrutura que, obviamente, a gente vai reparar é a artéria axilar, lembrar das técnicas com o probe, ver ela pulsando, afastar de não ser a veia, né, que colaba, usar o Doppler e tudo mais. Estruturas musculares aqui em volta, né? Vai ter o bíceps aqui, bem próximo à artéria, sobre o córaco braquial, uma estrutura importante que normalmente vai estar presente entre esses dois músculos aqui e às vezes tendo um feixe fibroso, né, ligando com o plexo axilar também, vai ser um músculo cutâneo, né, o nervo músculo cutâneo, que a gente muitas vezes faz o bloqueio dele direto também, depois de bloquear o plexo braquial, a gente faz a punção direta nele. E sobre agora os ramos, né, dos nervos que a gente mais importa para a gente nesse bloqueio, né, que vai ser o nervo mediano, o nervo ulnar e o nervo radial. Primeiramente, o que a gente espera encontrar mais superficial, né, mais ventralmente, né, a posição do nosso probe, vai ser o mediano, o nervo que vai fazer a inervação da face medial do braço e a palma da nossa mão. Mais posterior, né, mais profundo à nossa imagem do probe, vai estar o nervo radial, né, lembrando que é aquele que vai cobrir a parte mais posterolateral do braço, pensando a gente na posição anatômica, né, supinada. Então ele vai fazer bloqueio principalmente do primeiro e do segundo dedo, mas na face dorsal principalmente. E o nervo ulnar, por último, normalmente ele fica mais até escondido atrás da artéria, pensando que a nossa punção aqui, ela vem transfixando o bíceps, né? Então, ele vai ter uma posição um pouco mais dorsal, né? Lembrando que o nervo ulnar vai inervar principalmente o terceiro, quarto e o quinto dedo. Vamos lá, dando continuidade, então, na fossa axilar, de forma mais anatômica, né, a gente vai ter esses cordões, não só os nervos, né, que por si só vão conter principalmente, né, o cordão lateral, o nervo mediano e alguns outros nervos, incluindo aqui destaque para o músculo cutâneo, mas lembrando que ele pode ter uma grande variação, ele pode estar desprendido já desse cordão, que é quando a gente faz o bloqueio dele à parte, né? Lembrando que o músculo cutâneo ele vai inervar uma parte lateral aqui do antebraço, principalmente. O cordão medial vai ser onde vai estar o nosso nervo ulnar. Outras estruturas também, o nervo cutâneo medial do braço, do antebraço, que são um dos maiores nervos sensitivos do braço também, né? E o cordão posterior, que vai estar o nervo radial, ramos do nervo subescapular e do tóraco dorsal. E eu deixei aqui em vermelho, né, o nervo axilar, que ele pode estar presente no cordão posterior, mas muitas vezes ele não está. O nervo axilar, por mais que a gente fala bloqueio axilar, muitas vezes ele já se desprendeu e ele vai estar muito mais profundo na nossa imagem. Então, a gente não consegue bloquear ele. É algo que pode acontecer também. Alguns detalhes agora específicos do bloqueio, né? O que a gente vai cobrir com ele? Cotovelo, antebraço e mão. Então, descartando ombro e face medial da pele do braço, para ele cobrir praticamente todo o braço. Aqui a gente tem novamente a imagem da Naisora, né? A cobertura completa do braço, desde o terço inferior do braço e antebraço e mão completa, não cobrindo nada de ombro, né? Lembrando disso. E aqui algumas imagens de variação anatômica, né? Novamente, que nem a gente estava vendo na imagem ultrassonográfica, agora um pouco mais claro, né? Aqui é o nosso bíceps, aqui o córaco braquial, aqui o nosso latíssimo do dorso, né? Que são os músculos que delimitam essa janela. Aqui, novamente, a artéria, né? Que é a principal estrutura que a gente vai buscar. E os nossos nervos, né? A gente pode ver que tem uma variação. O mediano, normalmente, ele vai estar mais anteriorizado. Agora, o radial, às vezes,
pode estar um pouquinho mais para baixo, um pouquinho mais para trás da artéria escondida, próximo do ulnar. A veia pode estar um pouquinho, pode estar superior aos nervos aqui, ao ulnar e radial, ela pode estar entre o radial e o ulnar, né? E um detalhe importante aqui para o músculo cutâneo, né, que é o 6, aqui ele está naquela região que nem a gente viu na nossa imagem, né, entre o bíceps e o coracobraquial, mas ele pode estar aqui junto do medial, né, assim como a gente viu aqui anteriormente, que ele pode fazer parte do cordão lateral, junto com o nervo mediano, que é o que a gente vê aqui nessa alteração, nessa imagem. Aqui, novamente, a imagem ultrassonográfica, né? A posição abduzida mais uma vez do braço para alinhamento das estruturas. Esse bloqueio por si sim tem que ser feito com o braço abduzido, é um detalhe importante, dependendo do tipo de fratura, talvez a gente não consiga abduzir sem uma analgesia interessante. Eu não sei, às vezes pode ter uma limitação por parte da ortopedia mesmo, pedir para não mexer nesse braço, então talvez a gente pode ter que recorrer para o infraclavicular, por exemplo. E, novamente, aqui, observando as estruturas, né? A artéria, o mediano, radial, ulnar, bíceps, músculo cutâneo, isso como a gente já tinha visto, né? Aqui, o plexo venoso. Sobre a técnica, né? A gente normalmente vai entrar transfixando o bíceps, né? De uma forma aqui mais cranial, de posterior para anterior, né? E vai buscar primeiramente a parte inferior da artéria, né? A inferior à artéria, tentando irrigar já o nosso nervo radial aqui por continuidade, né? Abrindo espaço. E novamente, que nem a gente falou da outra vez, fazer aquela técnica para tentar levantar o plexo todo e ficar mais fácil de funcionar aqui em superior. E fazer uma segunda punção, tentando buscar o mediano e o ulnar, né? Aqui ilustrando isso que eu acabei de falar, não sei se ficou muito claro, mas vamos lá, aquela primeira punção inferior, irrigando aqui principalmente o nervo radial, que se a gente fizer só uma punção aqui anterior, né, a gente pode não conseguir atingir ele muito bem, e uma segunda punção aqui. Eles escrevem diversas técnicas, né? Existe autor que faz punção single shot, tem alguns que fazem 2, tem alguns que fazem 3, considerando o músculo cutâneo, ou até 4. Tem essa grande variedade, mas o que a gente vê mais comum, né, fazer essas 2 na região aqui dos 3 nervos principais e fazer uma depois avulsa, né, do músculo cutâneo e avaliar depois se vai precisar o tóraco braquial ou do garrote novamente, né? Aqui a técnica, né, mais uma vez. Perfeito. E aqui a gente está fazendo, como a gente tinha falado, o bloqueio do intercóstio braquial, né? Que é o bloqueio do garrote, que a gente falou tantas vezes. Então, lembrando que aqui vai estar a nossa fáscia axilar superficial, né? Então, a nossa agulha aqui, né? Essa imagem é a nossa agulha aqui por cima da fáscia, injetando aqui anestésico local. Isso, às vezes, a gente consegue fazer até sem ultrassom, naquela punção bem superficial, que a intenção é cobrir exatamente essa área. Realmente a gente entra para um lado, vira a agulha aqui quase saindo da pele, mas sem retirar da pele, vira ela para o outro lado para cobrir essa área toda, né? E aqui só um detalhe, que nem a gente tinha falado sobre a nossa artéria axilar, que a artéria axilar não, sobre o nosso nervo axilar, que muitas vezes ele já vai ter desprendido do plexo, né? Aqui a gente vê isso bem nítido, né? Aqui a artéria, o nervo axilar bem próximo, bem profundo, né, em relação à artéria axilar, que é onde estaria aqui os outros nervos, né? Então, com certeza, você fazendo um bloqueio convencional aqui axilar não ia pegar a artéria axilar, né? Ou nervo axilar, perdão. Por fim, algumas observações, né, sobre o bloqueio axilar, volume sugerido de 15 a 20 ml. É um bloqueio que os nervos estão mais superficiais, né? Lembrando que a profundidade média, né, quando a gente vai fazer o interescalênico, é de até 2, 3 centímetros, assim como o supra. Agora, o axilar, a gente já vai ter uma profundidade ali, média de 1 centímetro para a gente chegar nas estruturas. Então, além de ele ser mais superficial, a superfície do braço ela é mais plana, então gera um agulhamento mais fácil, né? Teoricamente com menores riscos que os bloqueios mais proximais, lembrando daquela discussão principalmente sobre o interescalênico, né, nervofrênico e tudo mais. Aqui a gente tem a técnica de 2 injeções como a mais usada, talvez, com uma anterior e outra posterior. O artigo ele descreve ela com sucesso similar, porém com um menor tempo de menor tempo de procedimento, porém maior latência, né? Porém, às vezes, não importa tanto essa latência, né? Acho que vale a pena, né? Essa diferença mínima de latência. E em relação ao single shot, que muitas vezes a gente pode não fazer uma cobertura total desses nervos, né? E principalmente
por a possibilidade de uns túneis faciais que o autor descreve. Inclusive, ele descreve até algumas vezes de uma forma benéfica, que às vezes você faz o single shot e você consegue recobrir por causa dos túneis faciais que se interligam, né? Mas tem a possibilidade de não acontecer isso. Lembrando também da possibilidade de bloquear de forma mais distal esses nervos, né? Na região principalmente do cotovelo, fazer o bloqueio isolado do nervo radial, isolado do mediano ou do ulnar, né? Eu não coloquei aqui, mas quem quiser pesquisar depois também é uma possibilidade. Eles estão bem superficiais, não é muito difícil da gente ver eles no probe, né? Vendo pelo ultrassom. Avaliar também a qualidade do ultrassom e a variação anatômica, coisa que os autores também citam, e sempre checar a imagem, né, após a injeção, porque às vezes a gente está fazendo uma injeção intravascular, e o que a gente espera ver quando a gente faz isso? Nada, né? Então, porque vai para dentro do vaso e já é absorvido. Então, quando a gente injeta alguma coisa, a gente tem que ver na imagem esse espaço sendo aberto, essa solução entrando. Se a gente não vê isso, pode ser um sinal de alarme. E é isso que eu tinha para falar hoje. Abro aí para perguntas aí, professor Ricardo aí, agradeço novamente. Foi um pouquinho desafiador, que são as minhas bases. Espero que tenha dado para passar um pouco do que eu vi aí, sem ter ficado muito confuso, né, no tempo determinado também. E agradeço a todos aí. É uma honra fazer parte aí desse grupo. E mais uma vez aí, obrigado, doutor Ricardo. Se um dia eu conseguir retribuir um pouco para nossa instituição como o senhor faz, vai ser uma honra. Fala, Lucas. Tá me ouvindo aí, né? Estou vendo, professor. Pô, cara, acho que dava para a gente acabar a discussão agora, viu? Porque, poxa, surpresa fantástica aí. Quando eu escolhi esse artigo, cara, eu me baseei em duas coisas. Primeiro, assim, vocês estão no nível de estudar de estudar bloqueios, e quanto mais simples forem esses bloqueios, não ia falar para a gente discutir aqui um bloqueio de parede torácica ou abdominal, por exemplo. Então, eu tentei ir atrás de bloqueios que vocês fazem mais no dia a dia, que seriam bloqueios do plexo braquial. Quando eu comecei a ver mais detalhes desse artigo, eu vi que a base dele era anatomia. E como eu sempre aprendi, todas as referências que eu tenho aí da anestesia regional, e uma delas é o meu colega de turma, o Leonardo Ferraro, ele fala que o bom anestesista regional, ele é um bom anatomista. Então, foi por isso que eu coloquei esse artigo, justamente para te provocar. E quando eu vi que ele era realmente muito completo em relação a todos esses detalhes, ele aprofundou muito. E você, cara, foi brilhante na capacidade de extração dessas informações, na capacidade de dinamizar a sua apresentação e colocar uma quantidade absurda de informações de uma forma bem clara. Talvez eu tenha, por estudar um pouco mais, tenha uma base maior, e os colegas aí vão ter um pouco mais vai ser mais um dia de aprendizado, mas eu tenho certeza absoluta que essa sedimentação de anatomia para você, ela foi importantíssima, e é o tipo de aprendizado que você vai carregar para o resto da sua vida. Então, certamente foi muito bom eu ter visto a sua aula. Espero que os colegas tenham gostado também. E espero muito que você tenha aprendido, e que isso faça uma sedimentação aí. Só te dou os parabéns pela sua dedicação e, mais uma vez, aí, pela sua capacidade de transferir todas essas informações. Aquela história do Homem-Aranha, né? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, se você tem condições de ir a fundo e estudar uma técnica como você estudou aqui agora, eu tenho certeza que você é capaz de ir atrás de muita coisa e se desenvolver muito mais aí, seja nessa área ou qualquer outra área. Agora, como eu sempre falo, algumas coisas sobre a sua apresentação. Primeiro, didática, super clara, dividiu sua exposição, a forma de falar, de apresentar foi muito boa. Você não carregou muito, apesar de alguns slides terem um pouco mais de informação, assim, eram situações necessárias, porque são situações anatômicas. É aquela história que eu te comentei, um dos áudios que eu troquei com você. Estudar anatomia lendo é muito difícil, e você conseguiu, a partir desse bloco, dessa leitura desse artigo, estudar anatomia lendo. Então, ali, essa apresentação, ela deu um pouco mais teve ali uma necessidade de colocar mais informações, nomes, e carregar um pouco mais em algumas páginas, mas eu acho que foi bem tranquilo, assim, no saldo, tudo isso que a gente viu.
Também você acho que não titubeou, você perdeu aí um pouco mais de meia hora. Como eu te falei, era um assunto denso, você tinha uma apresentação bem carregada, mas muito completa. Eu te falei que era para você se permitir a isso, porque eu tiraria da minha apresentação. Eu vou ter, como foi muito, a sua abordagem foi muito boa, tentei fazer da minha apresentação algo complementar, né? Que se eu fosse novamente elucidar aí todos esses aspectos de anatomia, a gente ia ficar muito redundante. Mas vou falar, obviamente, de algumas coisas que a gente complementa. Então, mais uma vez, meus parabéns. Fico feliz aí de ter escolhido esse tema e de você ter apresentado dessa forma. Pessoal, então eu vou tentar agora transmitir aí um pouco daquilo que... Bom, eu aprendi ultrassonografia, anestesia, eu aprendi ultrassonografia depois da residência, coisa que vocês desde já pegam, né? Vocês já saem daí, se não saírem daí com esse entendimento, vocês vão ficar para trás. Então, vocês é aquela teoria do iceberg, né? Vocês já saem de um ponto onde é a teoria é como o meu filho brincando com o celular. Ele não tem ideia do que é a era pré-celular. Ele já nasceu com o celular na mão. Então, vocês já nasceram com o ultrassom na mão. Então, o que vocês têm que fazer agora é ir atrás dessas informações, carregar essa base de teoria e usar isso da melhor forma possível. Porque, como você falou no começo, ele vai te poupar aí, vai te fazer sair de uma série de situações. E a anestesia regional, hoje em dia, ela está cada vez mais em voga justamente pelos grandes benefícios que ela traz para os pacientes. E eu poderia ficar aí algumas horas discutindo só os benefícios em populações específicas, em técnicas cirúrgicas específicas. Enfim, ela revolucionou a nossa anestesia, revolucionou o atendimento médico, e ela, na minha visão, é um caminho sem volta, e sugiro que, pelo menos para se resolverem, né, não precisam saber todos os bloqueios, mas saber alguns principais bloqueios de algumas determinadas regiões do corpo, e aplicá-las para o dia a dia, eu acho que vai ser fundamental. Pessoal, então essa é a 13ª reunião que nós temos, tá? Vou tentar passar algumas informações. Esse é um artigo de uma revista que é o Regional Anesthesia and Pain Medicine. É um dos grandes papers aí das grandes revistas de anestesia regional, e lá a gente tem uma quantidade muito grande, né, de artigos muito bons, tá? Uma coisa, como eu falei, eu vou tentar complementar um pouco, né? E também há uma coisa legal que eu vou tentar puxar, vai ser algumas coisas que a gente vê muito em prova, né? Muitas das provas que eu já fiz, dos testes que eu já fiz aí, a gente vê muito e certamente também vão ser importantes para vocês. Então, uma das coisas que a gente tem que saber, como o Lucas mostrou no começo, é aspectos da anatomia, né? Como é que é formado esse plexo, como é que isso qual a evolução dessa formação, né? Quais as relações anatômicas que eles vão tendo. E lá no final, quais vão ser as áreas, né, de coberturas de anestesia que essas regiões vão dar. Se vocês observaram nos slides do Lucas, tinha algumas imagens do Naisora que ele colocava lá aspectos da anatomia sensitiva, aspectos da anatomia motora dos miótomos e aspectos da anatomia dos osteótomos. Então, saiba então que muitas vezes o nosso teste sensitivo não necessariamente corresponde a se aquela região está com bloqueio motor ou se o músculo se lesionado ele não vai sentir dor. E muito menos se não necessariamente a região óssea, a parte óssea daquela região também às vezes não está bloqueada. Então, o fato de você bloquear sensitivamente um lugar, você não te garante que você está bloqueando tanto a musculatura quanto o osteótomo. Mas esses detalhes de anatomia que a gente vê aqui, quais áreas, né, cada nervo distal, terminal vai inervar, é importantíssimo e isso cai em prova. Infelizmente, tem que decorar. Tá? Se não quiser decorar agora, você vai ter que ler, rever algumas vezes, colocar uma tabelinha dessa ou deixar essa imagem no quarto, colocar dentro de um planner assim, onde você vai estar estudando e sempre dando uma olhada, e antes da prova, dentro das revisões, entender aí não só de membros superiores, mas de membros inferiores, quais as regiões anatômicas cada nervo vai inervar. Não vou rever isso aqui agora, senão a gente perderia muito tempo. Vou tentar trazer aqui algumas informações, né, de modo grosseiro, tanto
os fascículos medial e lateral vão inervar essa região anterior do braço e o fascículo posterior mais a região posterior do braço, tá? Uma coisa que é importantíssima e a gente tem que são os critérios anatômicos das divisões, né? Como é que é formado e como que a gente divide esse plexo braquial. Então, a gente teria como possibilidade de traçar 4 linhas desse plexo braquial. A primeira delas vai dividir as raízes, que são a emergência, né? Como o Lucas falou, isso aqui já é a saída, isso aqui já é o espaço peridural, essa raiz nervosa, né? Depois eu vou até mostrar para vocês aqui. Eu tenho uma coluna, assim como o professor Hadzik, que fica aqui do meu lado para que eu veja todos os dias a anatomia da coluna vertebral e a saída das raízes. Se vocês verem aqui, a gente tem a saída das raízes, aqui estão as do plexo, aqui da região cervical, e aqui a partir de C5, né, a gente vê a saída do plexo braquial, que vão formar a saída do plexo braquial. Então, essa parte das raízes, ela está justa, né, ao espaço peridural. Muitas vezes, uma das complicações que nós temos é a ascendência, né, desse bloqueio, dos bloqueios de interescalênico para essas regiões mais, né, de neuroeixo. Muitas vezes dando síndromes, como o Lucas comentou, do bloqueio do nervo laringeu recorrente, do bloqueio do gânglio estrelado, efeitos secundários, como aquela síndrome de Horner, que é a ptose palpebral. Lembrando que o gânglio estrelado é um bloqueio que é utilizado em neurologia, em dor intervencionista, né? E então, pela proximidade das raízes com o neuroeixo, muitas vezes isso acontece. E antigamente, quando a gente fazia esses bloqueios às cegas, uma das coisas que poderia acontecer é a própria hack. Então, a gente via, né, às cegas, localizava e o nosso agulhamento era sentido neuroeixo, né? Então, muitas vezes, isso já aconteceu, não comigo, mas eu já ouvi alguns relatos de alguns pacientes que fizeram uma hack anestesia e aí o paciente faz uma hack total, né, cervical, o paciente para de respirar, deprime, e você tem que ter uma ação bem imediata ali, que senão ele pode deteriorar rapidamente. Bom, saindo das raízes, a primeira parte, depois de formadas as raízes, vão se formar os troncos, né? Então, a gente viu a formação do tronco superior a partir das raízes de C5 e C6, o tronco médio a partir da raiz de C7 e o tronco inferior a partir da raiz de C8 e T1. Depois disso, a gente vai ter as subdivisões, né, desses troncos e vão formar as divisões, né? Nós vamos ver as divisões anterior e posterior de todos esses troncos e eles vão formar as cordas ou os fascículos, né? Os fascículos lateral, o fascículo posterior e o fascículo inferior. E lá na frente a gente vai ver a subdivisão formando os nervos. Então, isso é questão de prova. Eles vão perguntar a região dos troncos, como os troncos são formados e tal, depois nas divisões, ou qual que é a sequência que você vê, né? Então, a gente tem algumas regras mnemônicas, né, que foram descritas aí por grandes estudiosos. Como é que eu vou decorar qual que é a sequência, né, dessas divisões? Você pode decorar com algumas regras mnemônicas. Então, você pode pensar, como é difícil estudar o plexo braquial, você pode pensar que, rapaz, está difícil falar nervos. Então, R de raiz, T de tronco, D de divisões, F de fascículos e N de nervos. Ou, se você tiver uma namorada e for um cara mais apaixonado, você pode pensar que roncar também destrói férias românticas, né? Então, raízes, troncos, divisões, fascículos e românticas, como se fossem ramos terminais. Então, são 2 regras mnemônicas que me ajudaram muito aí a decorar, enquanto residente, um pouco depois, como era essa sequência. E também tem um pouco de como esses nervos são formados, né? A gente tem, como o Lucas mostrou lá, é difícil, né? Muita informação, mas eu vou tentar fazer uma regra mnemônica, uma regra básica aqui, bem rápida, para que vocês também entendam. Então, lá de cima a gente tem a formação do tronco superior a partir das raízes de C5 e C6, tá? Ali embaixo, então, como eu mostrei, o C7, ele unicamente vai formar o tronco médio e C8 e T1 vão formar o tronco inferior. Aqui, a gente, como eu falei, vão ter a regra das divisões. As divisões, como eu falei, elas vão ser anteriores ou posteriores. A grosso modo, anterior de superior e médio vai formar o fascículo lateral. Vem aqui para baixo. O fascículo medial, ele é basicamente formado pelo inferior.
Então, antes de ficarem desesperados, eu coloquei 2 regras simples para vocês aqui. Olha, divisões anteriores de cima vai fazer o lateral e a única divisão anterior de baixo vai fazer o medial. O resto, que são todas as divisões posteriores, vão formar o fascículo posterior. Eu falei uma coisa muito simples, se vocês reverem isso aí algumas vezes, isso vai ficar muito claro para vocês. Eu não estou comentando aqui das raízes, como o Lucas falou, da raiz do nervo, no nervo da escápula, do torácico longo, que são ramos diretos aqui das raízes, né? Também não estou comentando do nervo supraescapular, que é uma saída daqui do tronco superior, vai ser importantíssimo, porque esse nervo supraescapular vai ser um dos principais inervadores da região do ombro. Quando a gente fala em cirurgias de ombro, ele é super importante. Então, se a gente pensa em cirurgias de ombro, a gente tem que fazer bloqueios acima desse nível aqui. Se a gente faz um supraescapular um pouco mais baixo, onde já teve a saída do nervo supraescapular, se a gente fizer um bloqueio supraclavicular um pouco mais baixo, onde já teve a saída do supraescapular, fatalmente a gente vai ter uma falha aí da inervação desse bloqueio na região do ombro. E aqui, novamente, então, pensando no fascículo lateral, medial e posterior, lembra que eu falei para vocês, a região mais anterior do braço predominantemente vai ser inervada pelos fascículos medial e lateral, seja pelo seu nervo músculo cutâneo ou pelo seu nervo mediano, mais na região distal, ou pelo seu nervo ulnar, né? Seja pela saída, né, dos cutâneos sensitivos do braço e antebraço, ou pelo seu nervo ulnar, que é o nervo mais distal que nós temos. Então, de uma forma bem simples, que eu falei para vocês aqui agora, eu mostrei, vocês conseguiram rever, sem tumultuar, né, como a gente pode tentar entender um pouquinho, né, da análise desse plexo braquial. E o que vai faltar de tudo isso vão ser os nervos da face posterior do braço. Então, essa região posterior do braço vão ser predominantemente inervados pelo seu nervo radial, né? O nervo axilar, ele vai inervar essa região mais alta. Ele é importante para cirurgias de ombro, tá? E a gente tem como fazer um bloqueio específico deles, mas numa infiltração um pouco mais lateral. Pessoal, não é difícil, tá? Mas a gente, obviamente, pode complicar. Se a gente for a fundo querer estudar, né, a gente vê que é uma situação bem complexa. Eu resumi ali, mas a inervação é bem complexa. Porque fibras de C5, por exemplo, né, nessa divisão que ela tem, ela pode inervar a todos esses nervos, até o radial aqui embaixo, até o mediano, até o axilar. Aqui, fibras de C7, elas vão inervar o tóraco dorsal, podem inervar ali o músculo cutâneo. Então, realmente é um pouco mais complexo daquilo que eu exemplifiquei. Mas para entender, para estudar e para não ser um neuroanatomista, né, um anestesista regional super especializado, aquela informação que eu mostrei no outro slide já é o suficiente, tá? Bom, por que é importante a gente entender essas divisões, né? Essa divisão dessas 4 partes? Porque a partir do nervo que nós estamos querendo bloquear, ou da técnica que nós estamos querendo fazer, a gente vai ter as teorias, as técnicas, as indicações e as complicações associadas a esses bloqueios. A gente, hoje em dia, de modo muito didático, a gente divide os principais bloqueios de 2 formas. Seriam os nervos acima da clavícula, e dos quais seriam o nervo interescalênico, que isso é questão de prova também, qual o nível que nós realizamos o bloqueio interescalênico? É o nível das raízes, né? O bloqueio supraclavicular, qual nível também é questão de prova, qual o nível que nós realizamos, em que região do plexo braquial nós realizamos o bloqueio do plexo braquial? Seria no nível dos troncos, né? Todos esses bloqueios acima da região da clavícula, eles estão diretamente relacionados a 2 complicações que eu vou mostrar mais adiante. Uma delas é lesão neuronal e outra delas é a paralisia do nervo frênico. Como o Lucas comentou, também vou mostrar, uma das principais complicações associadas ao nervo interescalênico é o bloqueio do nervo frênico. Quando a gente divide essa clavícula, embaixo dela, aqui seriam as divisões, né? Aqui seriam as 3 divisões. Abaixo da clavícula, a gente chama dos bloqueios infraclaviculares, né? Que seriam no nível dos fascículos, né? E o bloqueio axilar, que seriam no nível aqui dos ramos, né? Dos nervos terminais, tá? Esses bloqueios abaixo da clavícula, eles teoricamente são mais poupadores do nervo frênico. O Lucas comentou que, em alguns casos, o bloqueio do nervo axilar, principalmente a depender da topografia, do volume anestésico, ele pode, de alguma forma, acender.
Mas os bloqueios, de uma forma geral, abaixo da clavícula, eles têm menos chance ou baixíssima chance de realizar um bloqueio do nervo frênico, razão pela qual nós escolhemos eles em pacientes que têm algum grau, alguma disfunção pulmonar e precisa de uma cirurgia da região do braço. Isso é muito estudado, muito discutido, né, esses bloqueios, porque a paralisia hemidiafragmática, né, realizada a partir do bloqueio do nervo frênico, ela traz uma série de complicações. E nós sabemos que, pensando, né, no supraescapular e no interescalênico, os dois, né, quando a gente fala em cirurgia de ombro, eles acabam tendo uma qualidade analgésica muito semelhante. Nós sabemos que o padrão ouro para a cirurgia de ombro é o bloqueio interescalênico, mas nós sabemos que a frequência, né, de complicações, de bloqueio do nervo frênico, ela é praticamente 100% quando a gente fala do nervo interescalênico, e isso também é questão de prova. Nós sabemos que esse artigo ele traz a referência de um percentual menor de dispneia, de sintoma de dispneia, quando a gente usa o bloqueio supraescapular para cirurgias de ombro. Lembrando da necessidade da gente fazer esse bloqueio antes da emergência do nervo supraescapular. Também tem outras complicações em menor caso, até 90% de redução desses efeitos indesejados, por exemplo, uma pitose palpebral. Você pensou em ficar 24 horas com uma diplopia, com uma dificuldade para abrir e fechar seu olho? Para você é muito simples isso, ver um paciente falar, putz, você só teve um síndrome de Horner. Mas se esse paciente ficar 24 horas, ou às vezes até um pouco mais com esse bloqueio, isso vai ser algo indesejável para ele, desagradável para ele. Nós estamos trabalhando hoje em dia numa medicina de precisão, de melhores resultados, de melhor qualidade, de pouquíssimos efeitos colaterais tolerados por boa parte dos pacientes. Mas, de uma forma geral, tanto um quanto o outro, independente do bloqueio do nervo frênico, os efeitos em pacientes rígidos, as complicações são muito pequenas, até porque esse bloqueio, na maior parte das vezes, ele é transitório, né? Ele não é permanente. E o grande problema desse bloqueio é porque, independente de você fazer no nível supraescapular ou interescalênico, a cobertura, né? Por isso que é interessante você entender essa anatomia, Lucas. Você comentou muito dessa face pré-vertebral, né? E aí, essa face pré-vertebral, ela é uma contiguidade, né? Aqui eu trouxe um desenho onde a gente mostra essa face pré-vertebral sendo uma das partes, né, da face cervical profunda, né? Essa face cervical profunda, ela envolve, né, todas essas estruturas anatômicas, assim, profundamente ao tecido celular subcutâneo. Então, existe a face de revestimento, que envolve essa musculatura em verde, existe a face carotídea, que envolve aqui os grandes vasos, né, do pescoço. Existe a face pré-traqueal, e essa face pré-traqueal é uma situação importante, que quando você faz cirurgias de tireoide, por exemplo, você tem uma hemorragia, essa face ela é contígua, e você, às vezes, numa hemorragia, você acaba tendo uma insuficiência respiratória, porque essa face ela não é distendível, e ela facilmente vai comprimir sua traqueia. Eu já vi alguns casos disso, e sei de relatos de pessoas conhecidas que morreram com hematoma pós-tireoidectomia total com esvaziamento por conta dessa face. Não vem ao caso para a nossa discussão, mas só para que vocês entendam a anatomia. E a nossa face pré-vertebral, ela envolve todo o nosso conjunto de nervos e músculos paracervicais, né? E por essa razão, independente do nível que nós fazemos esse bloqueio, seja mais baixo um pouquinho do plexo ou mais alto, há uma ascensão e uma tendência desse anestésico local chegar aí a essas regiões mais próximas do neuroeixo e, por conseguinte, como o Lucas mostrou lá, bloquear o nervo frênico. Vou voltar o apontador aqui. Bom, esse aqui é um artigo que eu também discuti num dos webinars da SBA, de anestesia regional, e ele fez uma relação do volume, né, que você faz no plexo supraclavicular, quando você faz o bloqueio de plexo supraclavicular, o volume e a repercussão em relação ao bloqueio diafragmático ipsilateral, né? E apesar de você reduzir esse volume, por exemplo, a valores de 5 ml, acredite, mesmo com 5 ml, um percentual pequeno, mas a possibilidade existe de 0 até 1, você tem em torno de 0 a 10, você tem em torno de 3,8 chance de fazer essa paralisia. Então, independente do volume, a chance existe. Então, se te perguntarem na prova, o bloqueio supraclavicular ele é isento de complicações respiratórias, você pode garantir que não é isento.
E uma das coisas que nos fez, né, nos últimos anos é tentar fazer o bloqueio seletivo do tronco superior. Lembrando que se a gente for pensar no tronco superior, ele seria esse bloqueio dessa região, né, dessa região só do tronco superior. A gente poderia fazer um pouco mais alto, né, ou aqui nessa região supraclavicular. Se a gente pensar que o ombro, né, é inervado basicamente pelo nervo supraescapular e pelo nervo axilar, se a gente bloquear o supraclavicular, o tronco superior nesse nível supraclavicular, a gente fatalmente vai pegar então a saída, né, que é o nervo supraescapular, e os ramos terminais aqui, que seriam o nervo axilar, que ele vem aqui passando por detrás, né, da face do húmero, ele também vai ser bloqueado, né, porque ele vem do fascículo posterior e parte dele também é bloqueado aqui pelo tronco superior. Voltando lá, uma das formas, então, da gente tentar reduzir ou minimizar as complicações respiratórias seria fazer um bloqueio seletivo desse tronco superior, utilizando menos volumes e não fazendo aquela técnica clássica que o Lucas mostrou. Seria lá no corner pocket, ou fazendo intracluster, ou fazendo 2 punções, tá? Como essa aula vai ficar gravada, eu vou deixar aqui formas de você testar os seus bloqueios, né, depois de realizados, e como você pode pensar do modo sensitivo e do modo motor, como esses nervos podem ser bloqueados. Lembrando que mesmo o nervo motor, como eu falei, isso a gente vê muito, né, em cirurgias de mama, né, prótese de mama, cirurgias de esvaziamentos axilares, onde tem muita tração, né, dessa musculatura, lesão ou trauma direto do músculo serrátil. A gente faz bloqueios do plexo braquial que vão para essa região do tórax. E a gente se questionava muito por que nós bloqueamos os nervos motores, sendo que a gente tem a expectativa de analgesia sensitiva. Esse bloqueio a tração, a lesão, a próprio efeito rebote, né, do trauma, que seria a contração muscular, elas também são fontes nociceptivas. Esses nervos motores, eles podem ter até 1/3 de fibras nociceptivas passando dentro deles. Então, é importante a gente se atentar. Nos bloqueios musculares também, em algumas regiões, vão ser importantes para reduzir a aferência nociceptiva, principalmente por conta desse aspecto de fibras nociceptivas dentro desses nervos, tá? Aqui eu vou tentar mostrar para vocês, cara, um pouquinho do escaneamento que o Lucas fez. Talvez a imagem não seja ideal e eu vou tentar aqui mostrar o que é o ideal para a gente fazer quando a gente vai fazer e um exercício que vocês têm que fazer quando vocês estiverem escaneando o plexo braquial, tá? Então, o ideal é que a gente sempre saia daquela fossa supraclavicular. Esse aqui é uma imagem um pouco grosseira, né? Mas a gente vê aqui, ó, ali um pouco mais adiante, a gente vê aqui a artéria subclávia, aqui o escaleno anterior, aqui o escaleno médio, aqui possivelmente é a primeira costela, e aqui a gente vê o plexo, tá? O plexo aqui está basicamente formado aqui pelo tronco superior, aqui pelo tronco médio, possivelmente aqui é o tronco inferior. O ideal é que a gente vá fazendo escaneamento, e eu vou tentar pedir para que vocês fixem os olhos nessas estruturas hiperecóicas, tá? E a gente tenta acompanhar. Aqui a gente então vai acompanhar. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Aqui, ó, vamos escanear. Primeiro a gente vai ter essa bolinha. Essa bolinha vai ser C8. Por que eu sei que é C8? Porque eu já vi esse vídeo várias vezes. Eu espero que vocês entendam também por que isso é C8. C8 é a raiz, não é T1, né? T1 fica intratorácica, é muito difícil de você escanear. Mas C8 é a primeira raiz que você vê, tá? Se você continuar escaneando, você vai ver que essa raiz ela vai entrar para dentro do espaço do neuroeixo. Então, a gente está saindo dessa região supraclavicular e ascendendo, né, nessa região cervical, e essa bolinha ela vai entrar para o neuroeixo. Ali entrou. Depois que ela entrou, a gente vai ver novamente uma outra bolinha aqui e uma rampa. Essa é a rampa de C7, esse é o corpo vertebral de C7. Então, aqui a gente vai ver que essa rampa ela vai formar, né, a entrada, e essa bolinha ela também vai entrar para dentro do neuroeixo. Então, eu continuo escaneando para cima, essa bolinha forma a rampa de C7, de repente ela entrou para o neuroeixo. Pronto, sobraram aqui as raízes de C6 e C5, e aqui novamente vai acontecer a mesma coisa. Essa raiz de C6 ela vai se formar aqui o plexo
a gente vai ver o corpo de C6 e essa raiz também vai formar, e depois que ela formar, eu não cheguei até C5, né? Eu voltei. Então, aqui novamente a gente vê aí o corpo vertebral de C6, onde a gente vê o tubérculo anterior, o tubérculo posterior e a raiz de C6. Essa raiz de C6, a hora que eu subir um pouquinho mais o escaneamento, ela entraria aqui, aí eu vou ver, ela entrou de novo. Então, aí o que eu vejo vai sobrar aqui? C5. Esse é o exercício que vocês têm que fazer. De lá de baixo, tentando identificar as raízes, essas bolinhas, essas estruturas hiperecóicas, e vendo elas entrarem dentro dos corpos vertebrais, tentando imaginar essa anatomia dos corpos vertebrais. Aqui eu fui até C5, até C6, né? Vi C5 aqui em cima, mas aí eu comecei a voltar. A hora que eu voltei, eu vi novamente o corpo vertebral do C6 e a raiz de C6. Aí eu estou escaneando novamente. Tudo isso aqui, então, escaleno anterior aqui, escaleno médio aqui atrás, tá? Aqui o esternocleidomastoideu aqui em cima, tá? E aqui, novamente, então, eu descendo, eu começo a ver, formou C6, aquela divisão que o Lucas falou, né? Às vezes é um superior, né? Duas raízes, né? Se dividindo. Então, formou C6, eu continuo descendo, vai começar a aparecer C7, a rampa de C7, formou C7, então aqui o corpo vertebral de C7, o processo transverso de C7, formou C7, eu continuo escaneando, agora eu concluo para vocês que aquela bolinha que se formou lá embaixo, que eu falei inicialmente para vocês, é C8. E, novamente, a gente tem informação aqui de C8, C7 e o tronco superior de C6. Tronco inferior, tronco médio e tronco inferior. Aqui eu já estou quase na fossa supraclavicular novamente, e aqui a gente vai ver a formação ali clássica que nós temos, né, do plexo braquial, tronco superior, tronco médio, tronco inferior, artéria subclávia, primeira costela. E se eu quiser fazer o bloqueio do plexo braquial supraclavicular, eu vou objetivar uma punção aqui nessa região do plexo braquial, no corner pocket, que seria aqui, fazendo uma infusão aqui de uns 10 ml, uma acima dele de 10 ml, ou fazendo, como o Lucas falou, intracluster. Mas o grande risco do intracluster é a lesão neuronal. Tranquila essa imagem, né, pessoal? Esse é o exercício que eu queria que nessa semana vocês fizessem, cara. Se vocês tiverem oportunidade, às vezes vocês não têm tempo de fazer isso na hora que vocês estão escaneando, mas na hora que o paciente estiver fazendo uma cirurgia abdominal com o pescoção lá aberto, você entubado, e você não estiver fazendo nada, ao invés de você ir lá e mandar uma mensagem do WhatsApp, você pega o ultrassom e escaneia o plexo braquial desse paciente e tenta identificar essas estruturas da forma com que eu mostrei para vocês, tá? Eu me perdi aqui, deixa eu voltar. Lucas, o que você achou? Se eu já tinha te mandado esse vídeo aí, você conseguiu fazer isso em algum momento? Você tentou fazer isso em algum momento com algum paciente já? Não estamos ouvindo, cara. Não estamos ouvindo. Perdão, agora foi, né? Aí. Chefe, você tinha mandado esse vídeo, ele é muito legal, né? Eu já tinha tentado olhar pelas legendas, né? Acompanhado um pouco, mas você explicando agora fica muito mais claro, né? Principalmente essa parte das raízes entrando, né? As rampas aí. Muito interessante. Sempre quando a gente vai fazer um bloqueio, pelo menos eu, quando estou na Santa Casa, eu tento fazer essa visualização, né? Eu vou fazer um supra, eu tento para cima e para baixo, tentar ver o interescalênico, já puxo o braço, tento ver um axilar para ficar praticando, né? Às vezes a gente acha que está vendo uma coisa, que vai acumulando conhecimento, né? E você vê como é difícil, né, cara? Como eu falei para vocês, a gente começa o escaneamento, a gente começa a falar assim, olha, acredite em mim, isso aqui é C8. Por quê? Porque eu escaneei várias vezes. E o ultrassom é muito difícil você colocar o scanner e falar assim, olha, bom, colocou, de repente eu começo o escaneamento, né? Eu pego o scanner e vou lá e coloco, olha, aqui é artéria, aqui é veia, aqui é o nervo tal, aqui é o nervo tal. É muito difícil, né? Às vezes você coloca e o ideal é que você vá fazendo o escaneamento, identifica algumas estruturas que você conheça e aí vai vendo. Eu digo que é muito relação anatômica, relação topográfica. Se eu colocar aqui no antebraço, por exemplo, e começar a escanear o antebraço, eu dificilmente vou conseguir entender as estruturas. Mas se eu pegar umas referências, por exemplo, localizar a artéria ulnar e ir acompanhando ela, eu fatalmente vou ver o nervo ulnar. Depois eu sei que a relação dele com o nervo mediano existe, e aí eu vou procurar o nervo mediano, e aí eu vou fazendo esse escaneamento e vou acompanhando. Então, a ultrassonografia ela é de rastreio, você vai fazendo imagens acompanhadas e sequenciais dessas estruturas anatômicas.
E como agora você conhece a anatomia, você sabe daquilo que eu estou falando, você sabe desses detalhes de anatomia, é muito mais fácil você entender o que você está fazendo, entendeu? Então vamos lá para a gente não perder tempo. Bom, uma coisa importantíssima que o Lucas comentou, e eu quero trazer para você essa informação aqui também para não perder tempo, né, essas características da anatomia do nervo, né? E o Lucas comentou que um dos grandes problemas desses bloqueios é a própria lesão neural. Isso acontece, isso é mais frequente quando a gente faz bloqueios mais proximais. Por quê? Deixa eu mostrar para você essa informação. Epineuro é a parte estrutural externa, né? Então isso aqui é um nervo, a parte estrutural externa, né, que reveste o epineuro. O perineuro é o que reveste os fascículos. Os fascículos são conjuntos de nervos que estão dentro do nervo. E o endoneuro são as estruturas que envolvem as próprias fibras nervosas, né? O próprio axônio, né? Então, elas já estão lá dentro, né? O tecido conjuntivo que está envolvido dentro do nervo. Por que que isso é importante? Porque quanto mais distante nós estivermos do neuroeixo, maior a quantidade de tecido conjuntivo e subdivisão desse nervo, né? Ora, aqui eu estou mostrando para vocês as raízes lá no plexo supraclavicular. Aqui a gente vê uma estrutura bastante hipoecóica no centro e uma hiperecogenicidade apenas na periferia. Lembrando que hiperecogênico é mais brilhoso e hipoecogênico é mais escuro. Por que que isso acontece? Porque aqui a gente vê pouco tecido conjuntivo dentro do nervo, né? O nervo, como eu mostrei ali perto, quanto mais distal, mais proximal ele é, menos tecido conjuntivo ele tem. Então aqui a gente vê pouco tecido conjuntivo. Então a característica desse nervo vai ser mais hipoecóica. Qual que é o problema? Quanto mais hipoecóico, menos tecido conjuntivo, mais frágil ele é. Por isso que o risco de lesão desses bloqueios de plexo perineurais acima da clavícula eles são muito maiores do que se eu fizer um bloqueio no nível do antebraço, por exemplo. Aqui um exemplo, não é o tema da aula, que seria bloqueio de membros superiores, mas seria o nervo femoral, né? Olha como o nervo femoral ele já tem essa aparência de honeycomb, que seria favo de mel. Ele já tem uma quantidade muito maior de fascículos subdivididos e com essa subdivisão dos fascículos uma maior quantidade de tecido conjuntivo. Então você vê uma estrutura bem mais hiperecogênica, formato de favo de mel. A gente vê muito isso do nervo músculo, do nervo mediano. Ele é bem formadinho em favo de mel porque ele tem bastante tecido conjuntivo. Quanto mais tecido conjuntivo, mais protegido ele é. A natureza é esperta. Ele sabe que traumas neurológicos são mais frequentes na região periférica do corpo, então ela tem que proteger mais esses nervos do que essas regiões cervicais mais centrais, né? Essas regiões mais próximas do neuroeixo. Aqui, então, se a gente for ver um corte, né, do nervo lá no nível das raízes, né, a gente vê a raiz, a parte anterior sensitiva, a parte posterior motora, aí a gente isso aí, predominantemente, né, sensitiva, predominantemente motora, mas a gente vê apenas uma divisão. Então, um grupo de nervos de um lado e um grupo de nervos do outro. Então, a gente vê aquele formato bem hipoecóico na estrutura. Aqui, quando a gente vai um pouquinho mais, talvez no nível dos troncos, para baixo dos troncos, no nível dos fascículos, a gente vê que isso aqui já aumenta, né, a densidade dos tecidos conjuntivos e a hiperecogenicidade desses nervos também vai aumentar. Quando a gente vem aqui embaixo, né, no nível já axilar, a gente vê, por exemplo, aqui o nervo mediano, a gente veria já uma quantidade muito maior de fascículos, né, subdivididos e entremeados, né, pelos nervos, pelo tecido conjuntivo. E isso, então, de alguma forma, melhora a visualização e a interpretação desses vasos, reduz a confusão do nervo com o vaso, né? Lá em cima, como você comentou, faça o Doppler. Faça o Doppler, faça o Doppler, porque é muito parecido. Uma bolinha de nervo é muito parecido com uma bolinha de vaso. Agora, para finalizar os bloqueios, né, específicos, cara, não preciso nem falar, porque uma das coisas que a internet, a comunicação e o nosso grande mestre, professor Hadzik, fez falar sobre os bloqueios. E hoje em dia, eles, assim, o próprio site do Hadzik é uma enciclopédia, né? A gente tem lá uma quantidade absurda. O desenhista do Hadzik é um cara fantástico, né? Então, esses desenhos que eles fazem aqui, essa tradução anatômica com desenhos é muito boa. E tudo isso é disposto, né? Ele é um cara que associa, né, uma parte comercial, que é vender um compêndio, vender aplicativos, vender um curso, com conteúdos gratuitos e que acrescentam para o mundo inteiro.
Você imagina o impacto que isso está tendo para nós aqui, você imagina o impacto para regiões onde você não tem estrutura, onde você não tem medicina de ponta, você não tem medicina avançada. Então, essas informações, elas chegam para todo mundo. E o desenvolvimento da anestesia regional, eu não tenho dúvida que ele foi diretamente beneficiado pelo desenvolvimento dessa transmissão de informações. Como eu falei, o primeiro curso de anestesia regional que eu fiz foi em 2014. De lá para cá, eu fui um autodidata na maior parte das minhas vezes, eu aprendi tudo que eu sei de anestesia regional em workshops, em alguns cursos assim específicos, mas eu não fiz uma pós-graduação de anestesia regional. E depois que eu comecei a estudar, eu comecei a participar de muitos workshops, eu fui chamado para ser instrutor de um workshop, e aí que o meu desenvolvimento cresceu muito, porque eu comecei a estudar, tendo que ensinar, e ensinar é uma das melhores formas de aprender. E aí, em cima desse estudo, eu comecei a desenvolver, comecei a gostar, comecei a aprender e comecei a parar de ficar decorando imagens e fui estudar anatomia. Então, esse é o complemento. Se eu quero dar um exemplo para vocês de como estudar anestesia regional, é consistência, insistência e vai na base, vai no fundamento. Estuda anatomia, aprenda a base da anatomia, aprenda as relações anatômicas e topográficas, aprenda a inervação do nervo, aprenda por que você está indicando aquele bloqueio, porque em cima disso a gente vai aprender a nossa anestesia regional. Aqui só um exemplo daquilo que você comentou, né, das fáscias que são formadas. Então, aqui a gente vê a fáscia pré-vertebral, ela envolve diretamente o nervo frênico aqui. Então, é muito frequente quando a gente faz o bloqueio, mesmo que às vezes seletivo dessa região, haja uma embebição dessa parte, né, de C7, né, e provavelmente ele vai fazer um bloqueio aqui dessa região do nervo frênico, e esse bloqueio vai fazer uma paralisia diafragmática. Lembrando aqui que dentro do escaleno médio, né, 2 nervos que ele comentou, não sei se o pessoal se atentou, mas há um risco de lesão, que seria o torácico longo e o dorsal da escápula, que eles ficam dentro do escaleno médio. Lembrando que há possibilidades de variações anatômicas dessa região. O C6, C5, por exemplo, às vezes está dentro do escaleno médio, né? Então, às vezes do escaleno anterior. Então, às vezes a gente tem que avaliar, tem que fazer o escaneamento, tem que fazer um sobe e desce ali para a gente entender a anatomia, e muitas vezes há uma variação anatômica que você pode ter uma falha se você não entender. Aqui o bloqueio clássico do supraclavicular, né? Lembrando dessa artéria dorsal da escápula, ela é importantíssima, então use o Doppler, né? Eu acho sim que o supraclavicular, ele é a hack do braço. Eu, quando vou fazer cirurgias, hoje em dia eu tenho usado muito o supraescapular, e a diferença que eu vejo hoje da qualidade, né, que nós temos em relação ao estudo, desenvolvimento, anatomia, ela facilita muito esse entendimento dessas questões anatômicas e da indicação disso. A visualização da primeira costela, a visualização da pleura, é um bloqueio superficial, né? Então, use sempre o neuroestimulador, principalmente para esses bloqueios perineurais, e preferencialmente evite, não faça em pacientes sob anestesia geral, e evite sedações profundas, porque a parestesia é um dos grandes monitores neurológicos de injeções intraneurais ou de possíveis traumas que vocês podem fazer. O que eu faço hoje de mais frequente é o bloqueio seletivo do tronco superior para cirurgias de ombro. Eu tenho uma prática muito grande aqui de cirurgias de ombro, então quando eu faço cirurgia de ombro, eu faço de 8 a 10 ml seletivo no tronco superior. Aqui eu tenho um exemplo de um bloqueio que eu fiz. Aqui, se vocês forem ver, esse bloqueio está até um pouco intracluster, né? Eu botei mais ou menos dentro do plexo aqui. Se você faz aqui pré-neural, ele vai abrir uma fáscia, né? Você vai abrir um buraco aqui. Com volume você vai bloquear. Aqui vocês vão ver, aqui eu vou soltar o vídeo, mas essa aqui é a minha agulha. É um vídeo bem rápido, né? Eu estava tentando mandar um vídeo aí para um pessoal e acabei fazendo um vídeo bem rápido, mas só um exemplo de como eu localizei aqui a artéria subclávia, aqui a primeira costela, aqui o tronco inferior, aqui possivelmente o tronco médio, e aqui em cima o tronco inferior. Eu dou uma cutucada nele, então ele é empurrado para o outro lado aqui. Vamos ver se a gente consegue ver ele. Então, olha, eu cheguei bem próximo. Na hora que eu vi o primeiro clique, eu estava com o neuroestimulador, estava com 0,5. Eu fiz o primeiro clique, ele não estava com resposta. Eu aumentei para 0,7, ele deu resposta. Eu voltei para 0,5, ele não estava com resposta. Aí eu fiz a infiltração e ele acabou fazendo esse bloqueio seletivo. Aqui eu usei em torno de uns 7, 8 ml, porque já foi o suficiente, já faz um bolsão. Esse paciente chega no pós-operatório com 0 de dor, praticamente
um bloqueio aí relativamente simples, tranquilo, com uma eficácia muito boa. Então, para artroscopias de ombro, a gente acaba fazendo esse bloqueio. O meu pai fez uma prótese de ombro tem um pouco tempo atrás, aqui no final do ano passado, e eu, por uma razão até pessoal e por querer fazer o bloqueio nele, eu me prontifiquei a anestesiá-lo. Eu já tinha anestesiado ele uma outra vez já para uma artroscopia. Então, eu acabei fazendo um bloqueio de supraclavicular acima, né, da emergência, antes da emergência do nervo subescapular, supraescapular, e aí eu acabei fazendo de uma forma da técnica clássica, né? Eu acabei fazendo 2 punções, uma no corner pocket, uma outra mais acima, usei 20 ml de volume, coisa que eu não usaria, porque quando a gente faz uma prótese de ombro, a gente não precisa, não está objetivando apenas o bloqueio dos nervos axilares supraescapular. A gente também tem que pegar as raízes de C7, como você mostrou, vão para o peitoral, o nervo peitoral lateral e peitoral medial, porque esses músculos peitorais, eles também são tracionados e também são mobilizados muito nessas cirurgias de ombro. Então, quando você faz uma cirurgia maior de ombro, no caso, cirurgias abertas, cirurgias de prótese, ou cirurgias mais traumáticas, fratura com placa, eu sugiro que você não faça exclusivamente o bloqueio do tronco seletivo. Eu sugiro, na minha opinião, é que você faça um bloqueio clássico um bloqueio clássico do supraclavicular, ou então o interescalênico. O infraclavicular, você comentou de não fazer, é uma questão de prática, tá? E uma das principais dificuldades que você tem é que ele é um bloqueio relativamente profundo. Então, muitas vezes, você precisa de uma agulha mais de 100, né? Não a de 50. Ele é um bloqueio que, às vezes, pela angulação que você tem aqui, por conta da clavícula, você perde um pouco de qualidade da imagem. Isso, uma informação aqui para vocês, né? Quanto maior de 30 graus é esse ângulo que você tem da sua imagem do probe, né, com a sua agulha, pior vai ser a qualidade da sua imagem. Ora, por quê? Quanto mais inclinada é essa agulha, os feixes de ultrassom que vão bater nela, parte delas vão se perder para essa região. Quanto mais paralelo for essa sua agulha, esses feixes de ultrassom que batem, eles vão ter uma melhor receptividade e vão ser melhores interpretados pelo probe. Ora, essa informação me traz assim, os meus bloqueios eu tenho que ter um ângulo de agulhamento com a face do probe preferencialmente menor do que 30 graus, ou preferencialmente o mais paralelo possível, porque quanto mais paralelo você consegue ver melhor a agulha. Essa é uma informação que te acrescenta, que você já sabia, que você conseguiu entender a razão. O que você acha, Lucas? Não, acrescenta muito. A gente meio sabe por senso comum que quanto mais perpendicular, paralela, né, ao probe, a agulha tá, facilita um pouco mais. Tanto que, normalmente, região que eu tenho mais irregular, né, na própria clavícula para o supra, às vezes dificulta um pouco mais. Mas essa questão do ângulo, né, 30 graus, bem específica, né, e faz muito sentido. E uma outra dica que eu dou, cara, quando às vezes eu vou ver os colegas lá fazendo, e às vezes até meus sócios aqui também, muitas vezes eles têm dificuldade para a realização do bloqueio. E quais os 2 grandes problemas dele? O primeiro, disparado, posicionamento. Então, quando você vai fazer o plexo, seja o interescalênico não, mas o supraclavicular, você tem que expor essa fossa supraclavicular. Para expor essa fossa supraclavicular, ou você põe um coxim, né, que estende o coxim na região da escápula, que você vai estender essa região, ou, no meu caso, eu já faço um trapézio. Eu já ponho, porque aquela posição depois vai ser a que eu vou entubar. Então, eu ponho um trapézio, deixo um pouco estendido ainda, não faço o trapézio clássico, aquele trapézio para intubação mesmo, e deixo o paciente em posição estendida. Então, a minha dica é, vai fazer o supra, faça um trapézio, estenda a posição do pescoço para a região contralateral. Quando você vai fazer o infraclavicular, essa é a posição. Não dá, você até consegue, mas quando você flete o braço, quando você aduz o braço, você forma um coxim muito grande aqui, e nos caras musculosos ou que tem um tórax um pouco mais avolumado, você não vê nada. Então, se você vai para essa região aqui, você tem que fazer uma abdução desse braço para que você e um relaxamento dessa musculatura, né? Se você deixar ele muito distendido aqui em cima, há também uma tensão do peitoral e você não consegue localizar. Então, faça uma leve abdução, uma rotação e apoie esse braço para evitar que ele fique aproximado. E aqui o objetivo é você chegar em 6 horas, né? Pensando que aqui é um relógio, aqui é 6 horas. A gente vai próximo ao fascículo posterior.
fazendo uma infiltração aqui em torno de 20 ml do fascículo posterior, você tende a bloquear essa região anterior do fascículo medial e essa região mais lateral posterior do fascículo lateral. Há quem diga que você deva fazer 2 punções, uma primeira aqui, porque há uma expectativa de haver uma fáscia, uma bainha entre o fascículo lateral e posterior e você às vezes dificultar a dispersão do anestésico local. Na minha visão, se você fizer 20 ml aqui em 6 horas, dificilmente você vai ter uma... E eu acho que ele tem uma qualidade anestésica muito, muito semelhante ao supraescapular, quando a gente fala em cirurgias não de ombro, né? Lembrando que o axilar, o infraclavicular, ele não vai ser específico para o ombro, ele vai ser a partir do ombro. Ele é muito bom para essas cirurgias de cotovelo, antebraço e braço, né? Bom, aqui você comentou bastante, né? Uma coisa que você falou pouco foi a formação desse tendão conjunto. Esse tendão conjunto seria o ponto principal de referência para a localização do plexo, do ponto ideal, né, de localização do plexo braquial. Esse tendão conjunto é um espessamento, né? É um tendão espessado que você vai ver que ele vai ficar bem justo aqui ao redondo maior e ao o latíssimo do dorso, então ele vai formar esse espessamento. Então aqui, quando você vê esse tendão conjunto próximo, muito próximo a ele, você vai ver o nervo radial. E aí as técnicas são variadas, principalmente porque também tá uma variação anatômica muito grande, né? Então por isso sempre use neuroestimulador. Eu não sei, assim, e eu já vi isso de bocas experientes, né, e com bastante expertise. Eu não sei por que há uma pretensão de você não usar uma... Já que eu sei usar ultrassom, eu não preciso colocar mais uma ferramenta que me dá uma informação a mais ali. Na minha visão, isso é pretensão. Então, apesar de... Até vi uma aula do Copa recentemente, que ele falava que mesmo com o estímulo de 1 miliampere, o paciente não tendo resposta motora com 1 miliampere, há uma casuística pequena de lesão neuronal associada a trauma aí da agulha ou do anestésico local. Tá? Então, não é uma coisa que te resolve os problemas, mas vai reduzir de forma importante tudo isso. E aqui o slide que você já também me mostrou, né? Eu também, eu assino na Exora, né? Eu assino o aplicativo, faço questão de falar que não tem nenhum tipo de conflito de interesses, a não ser parabenizar o Dr. Hadzik pela capacidade que ele teve de transformar a anestesia regional numa coisa didática e mundialmente famosa. E por último, falar para vocês aqui de algumas técnicas, né? Às vezes a gente consegue, vai lá e tenta escanear e não aprende, mas a gente tem que ver que o ultrassom ele é uma arma, né? E técnica dependente. Existem alguns movimentos que nós podemos fazer com o ultrassom que podem nos facilitar ou nos ajudar aí na interpretação. Então, saibam que a teoria existe, o slide, né? Correr para um lado e para o outro, para a localização. O tilt, que é inclinar para pegar os melhores cortes, né, dessas estruturas. O próprio compression, né, a redução da impedância, né, entre os tecidos, você consegue com a compressão. Muitas vezes, quando eu faço workshop, os colegas vão lá e começam a escanear e ficam com medo, porque os pacientes estão totalmente acordados, os modelos vivos, né, estão acordados, e aí ficam com medo de pressionar muito. Aí não conseguem localizar, eu pego lá e forço um pouquinho, e aí, de repente, aparece a imagem. Aí ele fala, putz, tem que apertar. Eu falo, infelizmente, entendeu? Ele está aqui por um dia, né? Ele está, infelizmente, está submetido a isso. A gente não precisa ser maldoso, mas nós estamos aqui pelo ensino, não machucando ele, mas aumentando a compressão. E outras técnicas como o rocking, né? Que seria essa rotação lateral, né? Ou a rotação entre eixos, né? Sendo um eixo transversal ou longitudinal que você queira buscar. E, mais uma vez, eu, como membro da diretoria aqui, tenho o prazer de convidá-los para a nossa JOSUBRA, Jornada Sul-Brasileira de Anestesia. É um evento infinitamente menor aí do que o Copa e do CBA, mas é uma jornada interessante para quem quiser, inclusive, conhecer a cidade, vale a pena. E aqui eu deixo o meu agradecimento pela atenção. Passei aí 10 minutos da proposta que eu tinha de falar. Lucas, melhorou, né, cara? Você conseguiu sair um pouco melhor dessa apresentação do que você entrou, eu imagino. E não pela minha apresentação, mas pelo que você fez até o momento aí. O que você acha, cara? Pô, chefe, eu agradeço primeiro aí as palavras quando eu terminei a apresentação. É uma alegria aí, uma honra ser cumprimentado tendo feito um trabalho satisfatório aí. E aprendi muito, não tenha dúvida. Esse último mês aí, inclusive tentando alinhar na prática, né? Quando a gente está com o ultrassom lá, ficar brincando, né? De forma de falar, mas tentar achar essas estruturas e testando os bloqueios e ainda bem anda dando certo. Acho que é algum sinal. Mas parabéns também pela aula. Eu
sem nenhuma chance de ser redundante, muita coisa nova e útil que o senhor passou agora aí. Uma aula que aprendi muita coisa também, praticamente tudo. Eu aprendi muito com você também, cara, e tô todo dia aprendendo, e o dia que a gente achar que a gente sabe tudo, a gente vai se estrepar. A gente precisa estar sempre desenvolvendo. A medicina ela é muito, e eu certamente preciso aprender muito ainda, mesmo de uma coisa que eu gosto muito, que é anestesia regional. E aí, Malito, o que você achou da apresentação do Lucas, cara? Bom, pessoal, eu achei que foi fantástico. Não lembro de um clube de revista tão intenso de informações, mas do mesmo jeito assim tão produtivo, né? Porque eu tenho certeza que todo mundo, as suas dicas, a sua didática, ela foi muito boa dos dois. Então, assim, só parabenizar, eu acho que foi muito bom. O Edson levantou a mão aqui, ó, vou dar a palavra para ele aqui para ele poder falar um pouquinho com a gente. Fala aí, Edson, só precisa abrir o microfone. E a câmera também. Maurício, boa noite, Ricardo, prazer em conhecê-lo, rapaz, Boa eu noite, fui Edson. convidado para entrar aqui, achei realmente surpreendente, não entendi direito com tudo, você era da Santa Casa, agora está no Sul, é isso? Isso, cara, eu sou um instrutor à distância aí. Ah, legal, Trabalho aqui em Curitiba, cara. eu sou um sênior, boa noite a todos, está mais de 30 anos já vinculado à Santa Casa, fui, enfim, saí agora, mas estamos voltando. Bom, só para agradecer o convite do meu amigo e sócio, Maurício. Lucas, parabéns, realmente eu estou já acostumado a ver os meninos apresentar, fiquei muito impressionado, está no 2º ano ainda e com certeza vai ser um entusiasta desse assunto, porque isso vai Obrigado, agregando Edson. cada vez mais, realmente, parabéns mesmo, rapaz, desempenho muito bom, tanta apresentação, conteúdo, senti muito preparo nisso aí, você vai ser um cara que vai ser encantado por esse assunto que realmente não vai parar. Ô, Ricardo, aproveitando sua expertise, seu conhecimento, e aí tendo alguns alunos aqui ouvindo, é só para fazer o papel aqui uma explicação geral, né? Obviamente que eu sou do time que acho que tem que vincular as duas técnicas. Você tendo, né, com condições de fazer com ultrassom e com estimulador, eu acho que não há por que você evitar esse tipo de associação, embora tenha suas restrições, eu acho que é o padrão ouro, e eu acho que penso dessa maneira, trabalhando na CD, enfim, acho que é o modo mais protetivo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, já que os meninos estão aí para aprender com a gente. Qual que é a sua opinião? Você acha que isso ainda não é uma realidade no Brasil? Eu sou o assistente, eu sou o responsável pelo CT do Hospital Ipiranga, que tem muita gente de fora do Brasil. Obviamente que a gente tem que entender que o contexto em São Paulo, às vezes a gente tenha mais ferramentas que o mundo afora, então isso é uma realidade. Você acha lícito ou você orientaria uma recusa a fazer um bloqueio do modo ainda sem o estimulador? Sem estimulador e sem ultrassom, no caso. Qual seria o seu posicionamento? Chega a ser assim qual seria a sua orientação? Não faça ou Uma má faria, se vai ter que prática. ser Uma má prática. um domínio da técnica, enfim. O que você acha, Ô, Ricardo? Me dá um apoio aí. Então, Edson, cara, obrigado aí também pela participação e por trazer aí, engrandecer esse nosso pequeno ambiente, né, que está crescendo aí. Assim, cara, depende muito do ambiente do que você está, da realidade que você está e do risco-benefício que isso contempla, né? Eu até num webinar, e só fazendo um paralelo, né, até num webinar recente da SBA, a gente discutiu lá um bloqueio paravertebral que eu fiz, e aí era um paciente super grave, com potencial em uma cirurgia robótica, uma toracotomia de urgência, um paciente de depressítico grave, um pulmão todo friável, enfim, muitas coisas traziam para ele problemas, né? E uma das saídas que eu tive foi fazer um bloqueio paravertebral. E a primeira pergunta que me fizeram foi o seguinte: porra, você decidiu fazer um bloqueio desse e você não usou, por que você não passou um catéter? Aí eu falei o seguinte: olha, não dá. Na minha realidade, com o meu ambiente, com o meu contexto, isso é inadmissível. Por quê? Porque eu não tenho catéter
específico para trabalhar com isso. Eu teria que passar um catéter Peridural. de peridural. E no meu ambiente de trabalho eu tenho pouquíssima margem para erro e eu nunca conseguiria justificar para qualquer, seja o paciente, seja o cirurgião ou para qualquer um, que aquele catéter ou que é um improviso não foi responsável por alguma complicação que eu tenha gerado ali. Então, trazendo para esse nosso ambiente, eu também acho que é uma má prática hoje em dia. Se você, infelizmente, não tem segurança daquilo que você está fazendo, ou se esse bloqueio pode trazer muito mais risco do que benefício para o paciente, você tem que buscar outras alternativas. Agora, se é uma infiltração de anestésico local, periférico, pontual, com poucas estruturas nobres, e eu falo periférico justamente por essas características que nós vemos aí de defesa, né, do nervo em relação à quantidade de tecido conjuntivo e defesa que ele tem, eu acho que você pode considerar, né, essa possibilidade também avaliando os riscos-benefícios. Mas no ambiente de ensino, um ambiente de medicina privada, um ambiente onde a gente, como eu falei, hoje em dia a gente tem pouquíssima margem para complicação. O paciente não quer nada, né? Antigamente ele queria sobreviver, hoje em dia ele não quer nada, ele quer sair perfeito de lá. Eu acho que não é recomendável e o que a gente tem que buscar, estando em São Paulo, é ferramentas para isso. Eu tenho aqui, ó, um ultrassonzinho portátil que eu tive que juntar uma grana e comprar porque eu me vi na necessidade de usar ele em alguns momentos. Então, acho que o que nós temos é que tentar nos estruturar, porque a medicina hoje ela é uma medicina de maior precisão e que exige aí os resultados com pouquíssimos efeitos colaterais. E a judicialização pegando a gente, né, Ricardo? Sem dúvida. Por Isso aí. qualquer coisa, isso pode acontecer. O passado, né, e não condeno quem fazia, né? Quem raspasse, né? E vocês devem ter pego isso e ia lá, na hora que o paciente sentia, aí tá bom o lugar. Fazia. A gente não pode desrespeitar a teoria do iceberg. O iceberg ele existiu, ele nos estruturou, ele formou essa base, mas agora a gente está vindo, né, com essa visão e talvez tenha pouca margem. Show de bola. O Pavilhão Fernandinho viu muito desses choques aí, menino. Poxa, é que agora nós estamos em outra praia. Obrigado, viu, cara? Prazer, um abraço. Obrigado muito prazer, a todos. viu? Muito obrigado. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se quiser fazer no chat aqui, aproveitar a oportunidade desses especialistas. O Ricardo não falou, mas ele faz parte do núcleo de bloqueios de anestesia regional da SBA. SBA, né? Isso. Então, ele Comitê de Anestesia Loco Regional lá participa de todos os workshops, então ele é um ultra especializado. Esse é o assunto que eu acho que ele domina com mais nada de braçada, né, Bauru? Não, eu estudo muito, cara. Aí, poxa, eu em São Paulo aí tive a oportunidade de encontrar com os colegas, o próprio Léo Ferraro, o pessoal lá da Escola Paulista, o Léo Reis lá de Campinas. O Peng, cara. Olha a possibilidade. Eu fui no churrasco lá, cheguei a jogar futebol com o Peng, conversar com ele de modo íntimo, assim, perguntar coisas do dia a dia. Ele ficou no gol, né? Porque ele não sabia jogar nada, vocês colocaram ele no gol, né? Colocamos ele no gol e ele dava umas pontes para um lado e para o outro ainda. Mas é uma pessoa assim, você vê o acesso que nós temos a essas pessoas, né? A possibilidade que nós temos de conversar, de trocar ideia, de tirar dúvidas sobre o bloqueio que o cara desenvolveu, né? O cara que sabe a anatomia até o último detalhe. Então, isso nos facilita, né? Então, eu sou um entusiasta e estou numa caminhada ainda para aprendizado. E quanto mais eu estudo, eu fiz bastante revisão para essa aula aqui também, eu vejo que tem muita coisa para aprender ainda e, se Deus quiser, a gente vai continuar estudando. Mas convido vocês aí aos webinars da anestesia loco regional, a gente tem mais 2 esse ano, da SBA, a participarem lá, discutirem, são coisas que a gente traz de práticas do dia a dia. A ideia é trazer uma discussão de questões também, essas questões podem ser usadas aí em provas, então todo mundo ganha, cara, nós e vocês aí com isso. Excelente, pessoal. Pessoal, última oportunidade aí, alguém quer fazer alguma pergunta, coloca aqui no chat, escreve, entra, pode abrir o microfone e falar. É muito raro você ter acesso a esse tipo de... Tem uma pergunta aqui, Marlito. Vem. O Nailson, ele pergunta: gostaria de tirar uma dúvida, paciente que tem DPOC leve a moderado e teve fratura de clavícula do terço medial. Qual seria o melhor bloqueio para esse paciente, visto que a doença de base e o risco de bloqueio nervofrênico? Cara, excelente pergunta e por isso mesmo que a anestesia está desenvolvendo.
Uma das técnicas que nós podemos usar é o bloqueio da fáscia clave peitoral, que é um bloqueio que é feito no nível da clavícula, né, no nível da fratura, um pouco lateral e um pouco medial. A gente pode fazer 1 ou 2 punções ou até 4 punções. Ele é um bloqueio que ele é feito dentro dessa fáscia que envolve, né, o músculo subclave e a clavícula. Teoricamente, ele vai fazer um bloqueio, uma anestesia locorregional ali específica disso. É o bloqueio menos nocivo, se for pensar no paciente DPO-cítico. Mas é um bloqueio que ainda tem pouca evidência, então é um bloqueio ainda que está em série de casos, tem alguns retrospectivos aí, mas que ainda o nível de evidência ainda não nos contempla para a realização desse bloqueio, mas é uma alternativa, sim. Essa paralisia diafragmática, ela é uma situação muito importante e a gente subestima a capacidade disso dar problema. Como eu falei, pacientes com baixo risco não dá nada, o paciente sente um leve desconforto, mas não dá nada. Mas vou contar uma história aqui, já que a gente introduziu. Cirurgia de ombro eletiva, uma artroscopia, um paciente tinha uns 6, 7 anos de uma cirurgia cardíaca, avaliação cardiológica tranquila, de boa, o paciente foi lá, por uma fatalidade do destino, ele não nos levou o raio-x. E isso é meio que um padrão, né? O colega no pré-anestésico, naquela correria, não viu isso, o paciente foi para a cirurgia, foi submetido a uma cirurgia, uma artroscopia de ombro, com bloqueio do plexo interescalênico. Esse paciente, na 6ª para a 8ª hora, ele teve uma piora respiratória, começou a ter uma fadiga muscular, evoluiu com insuficiência respiratória, queda de saturação, alteração de nível de consciência, foi entubado. Quando foi ver, fizeram todas as hipóteses diagnósticas possíveis, mas, para resumir a história, na hora que fizeram o raio-x, a cúpula diafragmática dele, do lado que ele havia operado, ambas as cúpulas estavam elevadas. Ele já tinha, por conta da cirurgia cardíaca, da revascularização, uma lesão do nervo frênico. Depois a gente foi revisar, é relativamente possível, não frequente, mas possível, e ele tinha já uma paralisia hemidiafragmática de um dos lados, do lado esquerdo, né? E aí nós bloqueamos o lado direito, ele ficou com uma paralisia diafragmática bilateral, sendo apenas a musculatura intercostal responsável pela respiração, e ele, nessa fadiga, ele evoluiu então para a intubação. Entrou como um desfecho tardio, né? Um diagnóstico tardio, e isso pode acontecer. Eu já vi um paciente com paralisia diafragmática idiopática, nasceu com aquilo e ele só descobriu quando ele fez um raio-x e havia a cúpula elevada. Então, isso pode acontecer quando esses pacientes graves DPO-cíticos, você faz um bloqueio, você tira qualquer tipo de defesa dele em relação à mobilização desse pulmão, e esses pacientes têm, sim, sintomas importantes. Então, muito cuidado, né? É uma relação de risco-benefício. Há toda uma discussão hoje dessas alternativas, o bloqueio costo-clavicular, por exemplo, que é um bloqueio infraclavicular mais proximal, ele é uma alternativa que poderia ajudar aí. A inervação da clavícula é uma inervação muito complexa. Um bloqueio que eu faria, que talvez não fosse muito nocivo, seria o bloqueio do plexo cervical superficial, que inerva parte dessa região de pele, né, um pouco do subcutâneo dessa região da clavícula. Quando eu faço cirurgia de clavícula, eu faço o interescalênico mais o plexo cervical superficial, mas se fosse um paciente DPO-cítico, eu no máximo faria um bloqueio do plexo cervical superficial, que bloqueia esses nervos supraclaviculares, né, que são bloqueios para essa região superior do tronco e do ombro. Mas uma dúvida muito interessante. Excelente. Como eu acho que assim, no passado a gente era muito cego. Aí, com o ultrassom, abriu um horizonte e a gente vai descobrindo esse horizonte, né? Então, aparecendo os bloqueios tronculares, aí os bloqueios de nervo distal. Agora a gente já está falando de bloqueios de fáscia, já está falando de bloqueios pediculares, então vão abrindo um leque de opções e vai aparecer experiência, vai aparecer evidência para determinar o que é melhor para a gente fazer. Excelente, excelente. Bom, pessoal, o avançado da hora, todo mundo tem que descansar. Eu acho que foi fantástico, né? Esse daí foi você pode marcar aí na sua estatística, aí foi o clube de revista que ampliou os horizontes. Agora a gente já tem um clube de revista mais amplo, a gente já está associado a uma outra
a residência, né? Então, esse acho que é o primeiro passo para a gente virar o mundo, né? Prêmio nacional e depois a gente vira o mundo, tá? Muito obrigado a você, Bauru, por toda a dedicação, por todo o esforço que você faz para manter esse projeto. É um projeto vencedor, né? Parabéns, Lucas. Aí a gente viu todo o teu brilhantismo aí, o teu esforço e todo mundo reconheceu aqui o sucesso aí da sua apresentação. Obrigado, Edson, aí por trazer todo mundo. E só encerrando, eu vou editar esse vídeo aqui, vou deixar ele com um link, que todo mundo, quem não pôde, é um vídeo para a gente assistir várias vezes, né? Revisar, estudar, depois ir lá e praticar. Então, vai ficar o link e todo mundo vai poder assistir várias vezes, tá bom? Maravilha. Obrigado, Maurício, pelo apoio aí. Obrigado a todos. Parabéns, Lucas, novamente aí. Foi sensacional, cara. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado, Bom professor. descanso. Valeu. Boa noite, Valeu, pessoal. Grande Tchau. abraço. Até Valeu. mais. Valeu, obrigado a todos.